Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live, a gente conferindo as notícias do dia. Ontem, vocês me perdoam, eu não consegui fazer a live. Como eu falei, né, a gente trabalha, eu tenho um filho de 2 anos de idade, então tem dia que é complicado. Os meninos não dormem no horário como combinado, então acaba, às vezes, acontecendo. Mas eu estou tentando ser cada vez mais regular nessa questão dos horários direitinho, né, dos dias direitinho. De início, combinado é que vão ser lives toda noite, por volta de 9h15 da noite, e durante a semana, tá? Espero que vocês estejam gostando. Como sempre, por favor, né, sejam educados. Ninguém precisa concordar com o que eu estou dizendo, mas pelo menos sejam educados. Hoje o pessoal fala tanto de discurso de ódio, mas é complicado hoje em dia você colocar sua opinião na internet, sendo que não venha 200 com 10 pedras na mão. Então cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua forma de pensar. Se não concordar, põe no comentário que você não concorda, põe argumentos para a gente poder debater, tá? Por favor, tentem evitar as ofensas, porque eu sou muito tranquilo. Mas como eu debato temas políticos, vai acontecer muitas vezes eu falar alguma coisa que às vezes você não goste, tá? Se é uma democracia, todos nós temos direito de falar o que a gente pensa, né? Dentro da lei, a gente tem direito de falar o que a gente pensa. Então vamos lá. Primeiro debate de hoje. Vê se quando eu vou olhar para cá, porque eu tô com o notebook aberto, porque na minha tela que às vezes fica difícil de conseguir acompanhar. Mas vamos lá então. Copom eleva a taxa de juros para 13,25% ao ano e alerta para nova alta em março. Então, há umas 3 lives atrás, eu estava debatendo com vocês a questão de inflação, aumento de taxa de juros. Tem algumas pessoas que gostam do governo do Lula defendendo, como se não tivesse acontecendo esses problemas que estão acontecendo hoje em dia. Né? Você gostando ou não tem que ser incrédulo à realidade. Então, de uma vezada só, o Copom aumentou 1% ao ano da taxa de juros. Eu lembro da confusão danada ao longo do governo Bolsonaro, do pessoal criticando, falando que a taxa de juros estava muito alta. O Paulo Guedes, o Bolsonaro, o cara lá do Banco Central do Bolsonaro, todo mundo informava que um problema lá da pandemia era necessário e tudo mais. Hoje a gente já não tem mais esse tipo de argumento, né? Então, por que de uma vezada só a taxa de juros subiu 1%? E lembrando que agora o presidente do Banco Central não é mais o Campos Neto, né? Agora é o presidente foi indicado pelo Lula. Então toda essa galera aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é o pessoal que decide qual a taxa de juros vai ter, por que vai ter essa taxa de juros, tá abaixo do presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Lula, certo? Então não tem mais como colocar a culpa em Campos Neto nem nada. Hoje é uma política do governo Lula. Então tá aí, subiu 1 ponto, o pessoal, da nossa taxa de juros. Isso mostra também que, querendo ou não, a gente está tendo inflação. Nenhum país em sã consciência eleva a taxa de juros se não tiver alguma coisa desequilibrada na economia, né? Porque se você aumenta a taxa de juros é para você poder garantir que as pessoas que financiam o governo continuem financiando o governo. Então vai aumentar porque a confiança no governo está pequena. Porque se a confiança estivesse crescendo, era possível baixar a taxa de juros, tá? Então a primeira notícia de hoje foi essa. Segunda, deixa eu só mudar aqui. Oposição se mobiliza contra a regulação das redes sociais. Não avança, né, entre aspas. Ouça o podcast. Então, pelo que eu vi, o governo está querendo, já até fez, está tentando fazer um novo projeto de lei para tentar controlar as redes sociais. E aí aquele debate, toda vez aparece esse debate aqui nas redes sociais. A rede social não é um espaço sem lei, tem que ter lei. Aí o outro vai falar, não, já tem lei já, só tem que ser aplicada. Então, esse debate ele vai ser eterno e eu acho ele um tanto quanto, dependendo da forma para que lado, você leva um tanto quanto perigoso. Se vivemos de verdade uma democracia, eu já debati isso aqui diversas vezes,
que eu não sei necessariamente se é uma democracia, e eu não estou falando do governo Lula. Eu estou falando desde que foi proclamada a República, se isso aqui é ou não é de verdade uma democracia. Porque se a gente tiver poder, né, se for uma democracia, o povo tem poder. Então, seria uma democracia verdadeira. Você que está me assistindo aí agora, você tem poder? Você já decidiu qualquer coisa na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país? Se você disser para mim que você nunca tomou nenhuma decisão, como a gente pode chamar de democracia, sendo que você e os seus próximos nunca tomaram decisão sobre nem que seja a rua da sua casa, tá? No caso do direito da liberdade de expressão, o raciocínio é bem parecido. A população dentro de uma democracia tem direito de falar? Ela deve ser cerceada em algum tema? Será que tem algum tema que alguém pode chegar e colocar assim, não pode sei lá, vamos pôr aqui o que foi debatido aqui há bastante tempo, né? Questão das urnas eletrônicas. Então, não pode ser debatido as urnas eletrônicas. Não pode ser debatido a adaptação, perdão, não pode ser debatido uma mudança na forma da eleição. Isso não pode ser debatido. Dentro de uma democracia, você não pode debater sobre a forma como a gente elege os nossos representantes. Então, eu acho esse tema um tanto quanto perigoso, porque com um passo mal dado, eu sei que tem gente que defende isso, que tem as melhores intenções de tornar o ambiente da internet, sei lá, mais limpo, mais adequado, mais, sei lá, cute, para usar o termo em inglês. Mas, por mais que a sua ideia seja bacana, legal, dependendo de quem governa, ele pode usar isso de maneira ditatorial. Então, eu gostaria que você refletisse direito, porque no caso hoje, quem tende a defender mais essas questões é a esquerda, né? A direita tende a discordar desse tipo de comportamento. E muitas pessoas da esquerda concordam com isso porque hoje tem um governante de esquerda. Mas o ano que vem tem eleição. E se por acaso for eleito um governante de direita, você vai querer que esse governante de direita, um pouco o Senado também eleja mais senadores de direita, você vai querer que os deputados, senadores e o presidente de direita façam essa escolha por você? Por exemplo, isso aconteceu nos Estados Unidos. A baixa Câmara e a alta Câmara, que a gente chama aqui de Senado, como os deputados, e o presidente, todos lá são de direita. A maioria na Câmara é de direita, a maioria no Senado é de direita e o presidente é de direita. Se você aprova uma lei dessa aqui, como é a realidade de hoje dos Estados Unidos, e eles tiverem esse poder, o que vocês acham que eles vão fazer com as pessoas que têm falas de esquerda? Você entende? Então, cuidado, porque defender algo num momento adequado a você é muito bom, mas e se por acaso esse raciocínio inverter? Já expliquei isso aqui em outras lives. No primeiro governo do Trump, ele foi jubilado das redes sociais. Ele perdeu as redes sociais dele. Hoje ele não só tem as redes sociais, ele tem a sua, né, a conta dele nas redes sociais, como esses mega empresários do Vale do Silício, das redes sociais, todos estão do lado dele. Então atrás de morro tem montanha, tá? Então cuidado, porque às vezes fica muito bonito aí quando o governante que pensa igual você está governando e que você acha que vai dar tudo certo, mas depois aí entra um cara que você não gosta e ele tem o poder de dizer para você o que é certo e o que é errado. E isso não é nada problemático, é só para refletir, tá? Esse tema aqui eu trouxe porque uma vez eu debati esse tema aqui, alguém havia falado que eu tinha comentado alguma coisa, mas saiu essa notícia aqui hoje. Aí, ó, dia 29, aqui, ó, 29/1. Santo Tribunal Secular dos Ofendidos, sobre o caso da Cláudia Leite. Tem um pouco da notícia aqui. Um dos motivos de ter colocado esse tema aqui hoje foi em resposta do questionamento que foi feito. Pelo que eu vi, a Cláudia Leite estava fazendo estava cantando uma música e ela tirou, tá aqui, ó, tirou o termo Iemanjá e colocou Exuá, referindo a Jesus Cristo. E aí, num dia que eu apresentei essa questão, que hoje a gente tem uma certa tentativa de controle sobre o cristianismo dentro do nosso país, não só do Brasil, dos outros também,
E eu falei, olha, se fosse o contrário, poderia, se for desse jeito não pode. Aí alguém falou, não, mas a questão aqui é direitos autorais. Se você usar de lógica, ok? Se ela troca essa palavra por essa, isso é preconceito religioso, de acordo com o que está falando aqui. E se ela trocasse essa por essa, poderia? Eu só gostaria que você siga uma lógica. Se esta para esta não pode, então desta para esta não pode. E se não puder, se alguém tivesse feito a troca ao contrário, teria um movimento de cancelamento tão grande igual a esse? Ou seria o contrário o argumento? Então é só para refletir. O que está faltando hoje um pouco no Brasil é questão de lógica. As pessoas estão perdendo a capacidade de ter um discurso lógico. Vocês podem concordar ou discordar de mim, vocês podem concordar ou discordar do Bolsonaro, vocês podem concordar ou discordar do Lula, mas de novo, segue um raciocínio. Pela milésima vez, quem vê minhas lives me perdoa ser repetitivo, mas se lá na pandemia, quando a gasolina e o dólar subiu, a culpa era do Bolsonaro, agora quando a gasolina, porque a gasolina vai subir, não sei se vocês estão sabendo, né? Dia 1º agora, não sei se é a gasolina, se é o diesel, se só um deles, vai subir. Então, vai subir o dólar, agora deu uma caída, reconheço, mas o dólar ainda está alto, e a gasolina ou o diesel, ou os dois vão subir. E agora não é culpa do Lula? Lá era do Bolsonaro, agora não é do Lula. Faz algum sentido? E o contrário também. Ah, não, a culpa lá não é do Bolsonaro, então agora é do Lula? Só segue o raciocínio. Se a culpa é do governante lá, a culpa é do governante cá. Se a culpa não era do governante lá, a culpa não era do governante cá. A questão é que conforme o discurso vai sendo colocado, as pessoas vão adaptando para a sua realidade, pelo que ela acha melhor, embora ela mude de palavra de uma maneira tão tranquila. Só que a partir do momento que você muda de palavra a seu bel prazer, é impossível debater. Porque, no caso aqui da live, numa live você vai lá e fala que é a favor daquilo porque é algo positivo, vamos pôr para a esquerda ou para a direita. Quando aquilo vira negativo, você fala que é contra. Então não tem princípio. É o caos. Não, eu acho que isso aqui é bom agora, então deixa. Depois, se eu quiser mudar de opinião... Então, como é que melhora um país como a gente tem hoje desse jeito? Em que você muda de postura o tempo inteiro, não é uma hora ou outra, é sempre. Conforme ele vai falando, o governante que você gosta vai falando, você vai mudando de posicionamento. Já disse aqui 1 milhão de vezes, eu sou um cara de direita, eu sou um conservador, não sou liberal. Entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro fizer algo de errado, como eu já falei várias vezes aqui, eu vou questionar o Bolsonaro. Agora, se você gosta do Bolsonaro, não quer dizer que o Bolsonaro diz tudo de certo. Se você gosta do Lula, não quer dizer que tudo que o Lula faz está certo. Cabe a você pensar, ter o seu argumento próprio e falar. Neste momento, se você for de esquerda, você tende a ver mais coisas positivas no Lula. Se você é uma pessoa de direita, você tende a ver mais coisas positivas no Bolsonaro, mas a sua opinião não tem que ser a mesma da dele. Porque você é você e ele é ele, poxa. Então tá aqui, só respondendo. Então o debate aqui foi preconceito religioso, não foi questão de direitos autorais, como foi debatido na semana passada na live, tá? Próximo tema. E aqui já entra o que eu estava falando agora sobre redes sociais. Vamos lá, só para vocês poderem ler, eu vou sair um pouquinho da tela aqui, ó. Censura ao timeline, mais um golpe do regime PT-STF. Esses 3 caras aqui, esse aqui todo mundo conhece, né? Que é o Alan dos Santos, que a galera de direita gosta muito dele, a galera de esquerda odeia ele. Os outros 2 são famosos também, mas esse aqui é o mais famoso, é aluno do professor Olavo de Carvalho. Esses 3 têm um canal no YouTube chamado Timeline. Todo dia, por volta de meio-dia, eles fazem uma apresentação tipo essa que eu faço, né? Mas muito mais bem organizada, com uma estrutura e tudo mais. Então eles ficam de meio-dia às 2, debatendo temas, principalmente pautas políticas. O que aconteceu? Ontem, no meio da live deles, chegou uma notificação no celular, eles mostraram no celular, para quem estava assistindo ao vivo, que o YouTube estava bloqueando eles por uma questão do YouTube, de acordo com o que eles leram. Só que no X, no X, né, no antigo Twitter, no novo Twitter, né, que agora é X, eles mandaram a nota dizendo que eles estavam sendo cancelados, mas o motivo pelo qual foi a Suprema Corte Brasileira, o STF, que mandou banir eles. Então, uma rede social escondeu esse fato, a outra rede social expôs esse fato, né? O X é do Elon Musk, né, que é abertamente trumpista, etc.
Então chegou a informação, o STF pediu para travar a sua página. Então a partir de hoje você só consegue assistir as lives deles se você usar VPN, tá? Que porcaria de democracia que você tem que usar VPN para assistir pessoas que estão dando a opinião dela. Aqui não tem revolta nem nada. Eu sei que a galera não gosta, da esquerda não gosta muito do Alan dos Santos. Mas aqui é o programa, não é o Alan dos Santos. É o programa. O que foi que esses caras disseram que tiraram o direito desses caras poderem falar? Então, volta naquele debate que eu fiz aqui do primeiro assunto da live de hoje. Esse negócio de um controle ferrenho das redes sociais. Eu já falei que eu não concordo com terra livre, terra descontrolada. Existem as leis, e as leis valem para o mundo físico como valem para o mundo virtual. Agora, chegar no ponto de um programa que debate política, eles não criam notícia, eles não têm esse tipo de jornalismo, eles só pegam a notícia da mídia mainstream ou da mídia de direita e eles vão analisando, eles nem criam notícias, eles só leem. E aí os caras caíram. Agora você só pode ver os caras se você usar VPN. Que merda de democracia, desculpa o palavrão, né? Que democracia é essa que você tem que usar VPN para assistir um programa no YouTube? Eu estou mostrando um argumento para vocês. Se vocês concordam ou discordam, beleza, deixe seus argumentos aqui, né? No final, quem já está aqui acostumado a ver as lives comigo, no final eu sempre leio as mensagens. Por favor, sejam educados. Então isso aqui é um problema. De novo, se por acaso você concorda com esse bloqueio, lembre que o ano que vem tem eleição. Se as coisas mudam de lado político, pode ser que esse raciocínio inverta. E aí, na hora que você hoje tem direito de fala, enquanto o outro lado parece que não está tendo, isso a coisa inverte. Tá? Já cansei de falar que falta de educação aqui vai rodar. Viu, amigão? Muito cuidado com o que vocês falam aí, viu, gente? Só tô fazendo análise. O pessoal vem um desespero aqui. Viva a democracia brasileira, né? Se você não fala o que a pessoa quer ouvir, é discurso de ódio. Eu tô acostumado, toda live é assim. Então vamos seguir aqui. Para aqueles democráticos, né? Se você for por acaso defender ditadura, eu acho que esse aqui não é um lugar seu não, você vai ficar meio bravo comigo. Vamos pro próximo aqui. Aqui, ó. Vou sair da tela para vocês poderem ver. Trump deve assinar decreto para deportar estudantes anti-Israel. Aqui é uma confusão danada falar sobre isso. Já expliquei para vocês. É sempre interessante ver. É sempre interessante ver um esquerdista falando de inferno, Jesus Cristo. Vocês não acreditam, gente? Por que vocês estão citando inferno, Jesus Cristo? Bom, né, se você é de esquerda e cristão, não faz muito sentido, né? Afinal de contas, Marx falou lá não sei se no Capital ou no Manifesto Comunista, né? A religião é o ópio do povo. Então, se você é um cara de esquerda e se diz cristão, é a mesma coisa você falar que você está subindo para baixo, entendeu? Só que hoje a sociedade perdeu essa capacidade de entender, infelizmente, né? É interessante, discurso de ódio é ameaçar o outro. Não, o discurso de ódio é meu, sendo que o outro me ameaça. Se vocês acham que eu vou parar de falar porque você está dizendo alguma coisa, você está muito enganado, meu irmãozinho. Vá procurar a sua live aí, Deus abençoe a sua vida, tá? Se é uma democracia, eu tenho direito de fala. E você tem direito de assistir outra live se você quiser. Beleza? Deus abençoe a sua vida, irmão. Sejam educados. Então vamos lá. Trump deve assinar decreto para deportar estudantes anti-Israel. O que acontece? Eu expliquei em algumas lives anteriores aqui que a palavra genocídio ela foi criada para representar o que aconteceu ao longo da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a questão dos judeus. Então, a perseguição que os judeus sofreram, somente pela questão lá do Hitler, os campos de concentração, principalmente o mais famoso deles, que é Auschwitz, o termo genocídio foi fundado para isso, para mostrar que tentaram exterminar uma raça.
né, genos de genética, sítio de morte. Então mataram uma genética, mataram um povo. O que acontece? A gente tem hoje uma guerra em Israel, com a Palestina, com o Hamas, o termo que vocês quiserem usar. E o Hamas é abertamente anti-Israel. Então a gente está num conflito desse, tem gente defendendo um lado, tem gente defendendo o outro. O Trump sempre foi abertamente pró-Israel. Os Estados Unidos, como país, foram teoricamente, não, quase que sempre pró-Israel. Na verdade, o Estado de Israel só existe para os Estados Unidos, que bateu o pé na ONU, né, junto com outros países. Então, está acontecendo hoje, somente dentro das universidades, né, e eu sou filho de uma dessas universidades, um debate muito grande sobre essa questão de genocídio, de ataque contra ideologias diferentes da que você pensa, etc. Aqui, no caso do Trump, ele parece ser abertamente pró-Israel e ele parece que vai endurecer a política sobre pessoas que são anti-Israel. Você está dizendo que está certo ou está errado? Não, estou só fazendo uma análise, tá? A opinião eu deixo para vocês. Próximo tema. Olha aqui. Aqui agora é para os defensores de esquerda. Agora que os esquerdistas vão ficar bravos demais comigo. Brasil tem segundo maior juro real do mundo após alta da Selic, 13,25%. Veja o ranking. Eu acho que eu salvei o ranking aqui. Olha o ranking aqui, ó. País com maior juros real do mundo, Argentina. Segundo, Brasil. Então, dos maiores países do mundo, o nosso é o segundo maior juros real do mundo. E o que é que está acontecendo no Brasil para justificar isso aí? Não adianta ser fã do Lula e amar o Lula e achar que ele é o pai dos pobres. Isso aqui é o resultado da política que ele está fazendo. E você pode ver, eu acho que vou pôr uma notícia aqui mostrando, ele está preocupado com isso. O próprio Lula está preocupado com isso, principalmente com a inflação dos alimentos. Isso aqui é resultado disso. A gente já falou financeiro, já falei 1 milhão de vezes financeiramente aqui. Se o Estado não tem controle financeiro, se um Estado gasta mais do que recebe, vai gerar inflação. Porque ou ele imprime papel moeda para pagar as contas, ou ele pega emprestado no mercado. Quanto menos controle fiscal, mais ele vai ter que pagar por esse empréstimo. Isso vai gerar inflação. Tá mostrando aqui, ó. E, salvo engano, isso aqui eu peguei da CNN. Nem adianta falar sobre Gazeta do Povo, Revista Oeste, aqui eu tirei ou da CNN. Eu tirei da CNN Brasil essa informação. Não foi nem de mídia de direita, foi de mídia de esquerda. Segunda maior inflação do mundo, Brasil só perde para a Argentina. Tá? Daí para frente, se você quiser acreditar no pai dos pobres, que ele está preocupado com você, aí é com vocês, tá? Mas tudo está mostrando que está ficando caro, juros está caro, comida está cara, gasolina vai subir, não tem controle fiscal, eles gastam tudo que eles quiserem gastar. Pode chorar, pode ficar bravo, irritado, mas essa é a realidade. O número é número, não tem como... Bom, se bem que o IBGE está em crise, né? Tem uma crise danada no IBGE. Aqui eu já vou aproveitar. Toda vez que eu apresento uma notícia aqui, a galera da esquerda fica brava e escreve a palavra fake news. Presta atenção. Fake news é notícia falsa. Eu vou parar de argumentar com vocês aqui durante 1 hora e meia, porque você está dizendo que é fake news. Isso aqui é da CNN. Vá cobrar da CNN que é fake news. Não tem nada a ver comigo, não. Você acha mesmo que eu vou deixar de debater numa democracia porque você colocou 2 palavras mágicas, fake news? O mundo está mudando, viu, gente? A gente chama de janela de Overton. O mundo está mudando um pouco de posicionamento. Você gostando ou não, ficando bravo comigo ou não, as coisas parecem que estão mudando. Sugiro que entenda essa mudança aí. Porque ele não vai pegar, você vai ser pego de calças curtas. Por mais que fique bravo comigo, que xingue, que ameace, eu vou continuar falando, velho. Se é uma democracia, eu tenho direito de falar, né? Ou não é uma democracia? Ou não é um Estado democrático de direito, como a Suprema Corte adora falar? Vivemos em um Estado democrático de direito. As pessoas têm direito de fala. E aí você fala aí, tá vendo? Próximo.
Banco Central eleva expectativa e vê inflação em 5,2% em 2025. Lembrando que agora, a partir de janeiro, quem é presidente do Banco Central foi um cara indicado pelo Lula. Pelo Lula. E o próprio Banco Central está falando que nossa inflação vai ser mais de 5%. Eu mostrei na semana passada, perdão, que está tendo um problema muito grande no IBGE. O IBGE está dividido ao meio. Tem pessoas lá que não estão concordando com a base de cálculo e outras pessoas governistas concordando com essa base de cálculo. Agora, a gente vê que geralmente o governo gosta de falar que a inflação está 3% e 4%, que a inflação está sob controle. Se ela está em 3%, 3,5%, ela está sob controle. Até o Banco Central, que hoje é governado por um cara indicado pela esquerda, está dizendo que nossa inflação vai ser mais de 5%. E olha que está uma confusão danada dentro do IBGE. De novo, a nossa taxa de juros acabou de aumentar hoje para 13,25%. Por que a taxa de juros está 13,25% e aí nossa inflação é só 5%? Ah, é antidemocrático eu questionar o IBGE. Você tem certeza? Eu não posso questionar o IBGE. Dentro de uma democracia eu não tenho direito de questionar um IBGE. Tem um tanto de gente fazendo cálculo por fora e falando que nossa inflação já está em 2 dígitos. Mas é porque o Banco Central disse, porque o cara que o Lula colocou disse, e eu sou obrigado a acreditar numa democracia? Eu sou obrigado a acreditar? Eu sou ameaçado de qualquer coisa que seja aqui porque eu falo uma opinião? O próprio Banco Central da galera da esquerda está dizendo que a inflação está mais de 5% ao ano. Vai no açougue para você ver, aqui eu já falei. Você vai comprar carne, está R$50 o quilo de uma carne normal, não é a danada picanha não, que está R$90. É a realidade, vocês podem ficar bravos, pode xingar. Geralmente a galera que é mais devota a político, seja de direita ou seja de esquerda, fica bravo na hora que você fala a realidade. Mas tá aí, ó. CNN aqui, ó, para não falar que é mídia de direita. Se o Brasil continuar do jeito que tá, inflação de 5% é fichinha. O próprio Lula diz que ele está tentando fazer controle fiscal, coisa que a esquerda geralmente não gosta de fazer, porque senão a coisa vai explodir. Esse foi o motivo, assim, eu sei que o discurso é outro, mas geralmente o que faz um governante perder o cargo, né, a questão do impeachment, é o problema econômico. O que fez a Dilma cair no segundo mandato dela foi que o Brasil estava com um problema econômico gigantesco. Você pode chorar, você pode xingar, bater a perna de raiva, ligar para a mamãe e falar que você está bravo comigo. Mas o que fez a Dilma cair foi problema financeiro, taxa de juros alta, combustível caro. Não é à toa que ficou uma semana o Brasil parado sem combustível, até mais de uma semana, por causa dessa confusão toda. Logo, né, no Temer, não foi nem só na Dilma, não. Se a área financeira trava, o país todo trava e tende o governante a cair. Esse é o raciocínio, seja de direita ou seja de esquerda. Olha isso aqui. Pode ameaçar, xingar, ligar para a mamãe, essa é a realidade. Se você quer negar a realidade, cara, não é essa live adequada para você. Né? A gente está numa democracia, você tem várias escolhas de live aí. Agora, se você quer debater a realidade, está aí pelo menos uma parte da realidade. Né? Próximo. Tá, essa aqui do BBB, eu coloquei, é só uma notícia da CNN, tá aqui, ó, CNN. Equipe da Renata do BBB 25 defende após a acusação da... A minha questão é a seguinte, como é que pode a gente estar em 2025, ou seja, já tiveram 25 anos de Big Brother, isso aqui ainda existir? Gente, você não digo você que está me assistindo, viu? Uma pessoa vai ficar o dia inteiro, às vezes o pessoal paga pay-per-view, nem sei se existe mais pay-per-view para esse negócio, porque eu não assisto, mesmo nem na minha casa nem antena tem, eu não assisto TV aberta, mas como pode a sociedade ficar parada olhando para uma televisão para poder ver o que os outros estão fazendo numa casa fechada? A que ponto a gente chegou? O termo Big Brother foi retirado do livro 1984, George Orwell, que era um cara de esquerda, morreu esquerdista. O livro foi uma crítica ao socialismo porque ele achou que o socialismo não foi bem implantado. O termo Big Brother vem de lá. O grande irmão era aquele que vigiava todo o país
câmera para tudo quanto é lado, e você não tinha liberdade para nada. Leia o livro, não sou eu não, é o livro, e é um cara de esquerda que escreveu ele. O termo Big Brother saiu de lá. Nós estamos vivendo uma sociedade de 2025, tem tecnologia para tudo quanto é lado. Quase todos os grandes livros da humanidade estão de graça na internet. Praticamente todos, né? Porque acho que direitos autorais, se eu não me engano, são 70 anos. Agora a pessoa, em vez de estudar, de entender, no meu caso, eu sou religioso, né? Ir para a igreja, rezar, debater, as pessoas ficam paradas na frente da televisão, vendo que o José e a Maria estão discutindo porque um falou que o dedão do pé do outro é torto. O que está acontecendo? E ainda tem gente que... O direito seu, não é democracia, você toma a decisão que for. Mas as pessoas ficam por conta disso. E, não, de novo, eu não sei se está fazendo sucesso ou não, porque eu não tenho TV aberta, eu não assisto TV aberta. A escolha é minha, não é democracia. Você vai ficar parado assistindo pessoas, e a gente já sabe que hoje em dia tem conversas, né? Que tá muito sem graça. Tem tanta coisa boa para fazer nesse mundo, tu fica 2 horas, sei lá quantas horas assistindo. Ai! E pela milésima vez eu vou falar de novo, tá? Saiu o resultado semana passada do Enem, 12 pessoas fecharam o Enem, a redação do Enem. Em 13 milhões de brasileiros que fizeram o Enem, só 12 fecharam a redação do Enem. Tem alguma coisa acontecendo de errado. E eu não estou falando nesse caso aqui que a culpa é do Lula, não. Já disse, a culpa principal é desses 100 anos, dessa porcaria, desse tipo de governo que a gente vem tendo. E as pessoas ainda estão... Bom, o Big Brother, que eu sei, nos outros países já estão acabando, mas o Brasil continua. Já são 25 Big Brothers. Ah, Fábio, mas eu gosto, é um direito seu. Não estou querendo tirar direito seu, não. Você assiste se você quiser. Mas, poxa... Né? Uma escolha de vocês, cada um faz o que achar que tem que ser feito. Eu só peço, por favor, um pouco de lógica. Né? Se você é a favor de uma coisa, seja a favor da outra também, se esse lado mudar. Tá? Vocês viram, antes de eu mudar aqui, vocês viram o que a Cláudia Raia falou? Eu não vou falar isso aqui não, porque as redes sociais hoje são muito sutis, muito delicadas. Mas depois procura o que a Cláudia Raia falou, que ela deu para a filha dela de 12 anos. Como se fosse um mérito. Não vou falar aqui. Você digita no Google que Cláudia Raia, sei lá o que, deu para a filha dela. Olha o que a Cláudia Raia deu para a filha dela de 12 anos. Isso aqui é a sociedade. Olha que ponto a nossa sociedade chegou. Vamos lá. Vamos lá, Globo News, hein? Para não falar que eu não tô, já falei de CNN, estou falando agora da Globo News. Estou tentando ser o mais imparcial possível, embora eu reconheça que é difícil ser imparcial se eu sou um cara de direita. Mas eu estou pegando as mídias. Eu usei a Gazeta do Povo, Revista Oeste, CNN, agora eu estou usando a própria Globo, tá? Então vamos lá. Ana, Petrobras deve definir reajuste do diesel até sexta-feira. Então já está sendo informado aqui que a partir de sexta-feira vai ser feito um reajuste no diesel. Não sou eu que estou falando, é a Globo. A galera de esquerda tende a gostar da Globo, né? Tá aí, ó, vai ter reajuste. Agora, por favor, não me venham com argumento tipo, eu não como diesel. Porque quando o dólar subiu muito e eu falei sobre o dólar, teve alguns que colocaram assim, para mim não faz a menor diferença, eu não como dólar. É difícil debater com uma pessoa que dá esse tipo de resposta. Vai falar que é a mesma coisa? Não me interessa o preço do diesel porque eu não como diesel. Mas você está careca de saber que o diesel é a base do transporte nosso. O Brasil tem uma neurose com o caminhão. Tudo no Brasil é caminhão. Tudo no Brasil é rodoviário. E o caminhão é movido por quê? Por ar? Por grama? Não, por diesel. Então se o diesel aumenta, o que vai acontecer? O preço dos alimentos vão subir mais do que já estão subindo. Eu vi um debate falando que a Petrobras ficou no negativo esse último ano aí porque ficaram segurando o preço do combustível. Né? A esquerda tende a tentar fazer isso, diz que é pelo bem da sociedade, etc. O problema é que na hora que o reajuste vem, ele vem muito alto. Então, por exemplo, no governo do Bolsonaro, os reajustes subiu, subia, desceu, descia, de acordo com o mercado internacional.
com a esquerda lá da Dilma, agora o Lula está fazendo também. Eles centralizam isso, seguram o máximo que dá, por mais que a Petrobras feche um prejuízo, eles vão segurar. O problema é que na hora que eles soltam de uma vez um reajuste muito grande. E aí vem uma pancada de uma vez de reajuste. Entendeu? Então assim... Por favor, não coloque aqui que você não come diesel, não. Porque de certa forma, precisa do diesel para a comida chegar na sua casa. Então, se o diesel subir, pelo que parece que vai subir de uma maneira bem significativa, eu não sei a quantidade, eu só vi debate sobre isso. Se for subir da maneira significativa, como algumas pessoas vêm dizendo, o impacto vai ser rápido. As coisas vão ficar mais caras ainda do que estão. Se fossem baratas eu falaria, mas está mais cara. Globo, a maioria da esquerda gosta da Globo, está aqui a moça lá que vocês gostam tanto de defender, vai subir o diesel. Vamos para a próxima agora. Esse aqui então adora, né? Vamos lá. Aumento do diesel impacta preço da comida e preocupa o Lula. Aí, ó. Globo preocupa Lula. Se você gosta do Lula, até o cara que você gosta está dizendo que ele está preocupado. Que a questão alimentar é um dos motivos das pessoas se rebelarem. Você vai ao supermercado e consegue comprar as coisas, seu filho está passando fome, é um dos motivos de você ir para a rua e quebrar o pau. Ou, desculpa o argumento, né? Ir para a rua brigar. Então, o próprio governo e a própria Globo, que hoje é uma base do governo do Lula, está dizendo que pode sofrer reajuste na comida e preocupa até o próprio Lula. E aí, na hora que eu falo isso, eu sou o cara de direita, que vê o quê? Mas o seu próprio, a mídia de esquerda, o seu governante está aqui, ó, o cara que você gosta, está dizendo que está preocupado com o impacto que vai ter. É inflação subindo, é taxa de juros subindo, o próprio governante dizendo que está preocupado, diesel subindo. Tem que falar mais alguma coisa? Tem hora que eu vejo umas mensagens aqui, não, porque o governo está espetacular. Olha, o próprio governo está criticando o governo. É notícia da Globo, não é da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, é da Globo. Então tá feito aí, ó. Tão preocupado. Próximo. Aqui tá grande, não tá dando para vocês lerem, mas eu vou ler. Flávio Bolsonaro deve comandar comissão de segurança no Senado. PT e PL dividirão vice-presidência. Favorito ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre corre para fechar negócios por espaços entre partidos aliados e evitar disputa entre legendas opositoras entre si. Então, salvo engano, essa semana, eu acho que é essa semana, me perdoe se não for, mas eu acho que essa semana, ou semana que vem, é a eleição para a Câmara dos Deputados e Senado da Presidência. E a gente sabe que o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados é ele que decide a pauta do dia. Então, se o presidente do Senado ele não quiser debater um determinado tema, ele não debate. Os senadores podem alcançar um número de assinaturas para começar um projeto de lei que, se ele não quiser colocar em pauta, ele não coloca. Então, somente o Senado, eles têm um poder muito grande de presidente da casa. E aqui estão dizendo aqui que tem já uma chance desse Alcolumbre ganhar. Ele já foi presidente, a gente sabe como é que é o comportamento desse cara, tá? E que há aqueles conchavos políticos que a gente já conhece, né? Para terminar, o último tema de hoje, e aí eu vou ler as mensagens. Esse aqui é um ótimo tema de debater também. DeepSeek redesenha disputa entre Estados Unidos e China para inteligência artificial. Isso aqui tá dando um pano para manga. Sabe o chat GPT? Que as pessoas agora estão... Agora não, já tem um certo tempo as pessoas estão usando demais, né? Tem gente fazendo trabalho universitário, trabalho de escola com chat GPT, ele dando a resposta, só vai lá e copia. Pois é, a China está lançando o dela agora. E parece que o negócio foi lançado assim de uma maneira apoteótica. Até as ações das grandes empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos deram uma queda significativa esses dias. A briga aqui é que o governo dos Estados Unidos, pelo que eu estou lendo, pelo que eu dei uma pesquisada, está questionando que
o governo chinês diz que o investimento foi muito pesado, que o investimento dos Estados Unidos para fazer as inteligências artificiais deles foi muito pesado, enquanto a China alegou que gastou, sei lá, 6 bilhões, 6 milhões, eu não lembro o número certo, mas é uma fração mínima do que é dos Estados Unidos. E a gente sabe hoje, e a própria notícia aqui fala sobre isso, aqui ó, de novo, CNN, né? Que hoje a guerra, ela é tecnológica. Né? Aquela guerra que a gente conhece da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela já é uma guerra do passado. Hoje é uma guerra de drone, é uma guerra de tecnologia, satélite que passa por cima do outro país para poder ver o que está acontecendo. Aí passa drone, o exército vai lá e destrói o drone. E agora, a inteligência artificial. Então, um dos motivos do Trump estar pegando tanto no pé do TikTok, que a gente sabe que é uma empresa chinesa, embora não possa ser usado na China, é que eles estão pegando os dados americanos e tentando fazer determinados estudos. Então, um dos debates sobre o TikTok é por causa disso. Então, a inteligência artificial, ela hoje é a nova Guerra Fria. Quanto mais tecnologia um país tem, mais próximo de país A do mundo ele está. Porque esse é o novo disputa. O Brasil, a gente sabe que, não por vontade própria, mas parece que o mundo tem um complô e a gente está muito restrito à parte agrária. Né? O Brasil tem uma parte agrária muito forte. O PIB do Brasil, sei lá, metade é com relação ao agronegócio, enquanto nos Estados Unidos a parte muito mais forte é tecnológica, é industrial. Né? O Elon Musk, outro dia eu estava vendo uma entrevista, foi até pessoa do Exército, não é Trump nem Biden não, o pessoal do Exército dos Estados Unidos, falando que hoje o Elon Musk é o item, a pessoa mais importante do Exército dos Estados Unidos, por causa das tecnologias que as empresas dele desenvolvem. Né? A porcaria da SpaceX fez o foguete dar ré. Né? Antigamente os trens explodiam no meio do caminho, só chegava a cápsula, agora o foguete dá ré. Já estão querendo chegar lá na Lua, porque no norte e no sul da Lua tem um combustível novo aí, que é muito mais potente. Então hoje é a inteligência, é isso aqui que dá dinheiro. Se você quiser ter uma vida próspera financeiramente, é só entrar nessa área. Se você tiver um certo talento, tem uma chance muito grande de você sair do país, ir para esse Vale do Silício, etc. Porque aqui é uma fortuna. Os caras colocam dinheiro e dinheiro com força, tá? Então é uma dica para vocês que são jovens, estejam assistindo a minha live. A área de inteligência artificial, a área de tecnologia, ela é um caminho, pelo jeito, sem volta. Quanto mais preparado você estiver nessa área, maior a sua chance de se dar bem economicamente na vida. Embora, como um conservador, eu não acho que a coisa mais importante do mundo é dinheiro, né? Então tá bom, tá feita a análise aí. Vamos para as falas aqui suas, dentro do possível, sejam educados, né, gente? Então vamos lá. W.Carita. O Paulo Souza satirizou o vídeo da Cláudia Leite e a Meta bloqueou o vídeo. Eu vi isso, viu? É Carita, não é isso? Ele fez um vídeo fazendo piada sobre o que a Cláudia Raia disse, sobre o que ela deu para a filha dela. Eu não vou falar aqui, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente fala hoje em dia, a rede social é muito sensível. Mas ele fez uma sátira, ele fez uma piada, e a piada dele caiu na checagem, mas a própria notícia original não. Então, mostra aí um certo jogo desigual nessa questão aí de pesquisa, né? O tema original é mantido, mas a brincadeira sobre aquilo é excluída. Foi bem lembrado. Jocely, é isso? Joceline? É a lógica. O mercado não tem culpa. Eu acho que você está falando da questão econômica que o Brasil está passando hoje, né? Se não houver controle de gastos, se o governo não conseguir controlar o que ele está gastando, vai gerar inflação mesmo, não tem jeito não. Carita de novo. O Lula está segurando e está quebrando a Petrobras. Eu falei sobre isso, né? A Petrobras saiu fechando negativo aí o ano inteiro, o Correio também fechou negativo em né? Não é milhões, não é bilhões. E um dos motivos, pelo que parece, é que ele está segurando o preço do combustível em vez de repassar, né? E a gente sabe como... Bom, se as pessoas pensarem de uma maneira liberal, de novo, não sou liberal, sou um conservador,
Quanto mais o governo mete a mão na economia, pior ela fica, né? E é o que eles estão fazendo. Mas aí eu não estou nem julgando, a esquerda pensa dessa maneira, né? A esquerda não acha que está gastando dinheiro, ela acha que está investindo dinheiro, que o Estado ele consegue produzir renda. E na minha opinião não produz, quem produz renda somos nós. O governo pega uma parte da nossa renda com impostos e eu espero que eles façam algo de útil com esses impostos. Mas quem gera riqueza é o povo, não é o governo. Fruit Magic. Esse país está virando comunista, porque o povo ainda não percebeu o poder que tem nas mãos. É verdade. Eu acabei de debater com vocês, não foi nem só agora, foram várias vezes que eu debati sobre esse tema, sobre o Brasil ser ou não ser uma democracia verdadeira, e eu não estou falando do Lula nem do STF, é coisa de 100 anos, e as pessoas parecem só preocupadas com a questão financeira. Aqui é uma crítica que eu estou fazendo. Para o brasileiro só há queda de governo, e não estou falando só do Lula, antes que fiquem bravos aqui. Parece que só há queda de governo quando há problemas na questão econômica. Pode acabar com a educação do seu filho, pode acabar, sei lá, com a parte da saúde. Se você estiver ganhando seu salário direitinho, não interessa mais nada. Então o brasileiro tem esse mal mesmo. Opinião, né? Fruit mágico. Aí já respondi. Já respondi também. Carita, Globo lixo. Opinião. Respondi. Romão. O TikTok do Brasil é censurado. Tenta escrever Lula R alguma coisa, né? Mas fez. É o que eu vivo dizendo. As pessoas têm que seguir um raciocínio. Por que é que você, numa democracia, como a maioria das pessoas defendem a tese que o Brasil sempre foi uma democracia nesses últimos 100 anos, você deve ser controlado o que você diz. De novo, eu entendo que existe crime e você vai ser julgado lá pela primeira instância, não é nem pela Suprema Corte, né? Se você não tem foro privilegiado, você tem que ser julgado na primeira instância. E beleza. Agora, você simplesmente por falar, olha aqui, eu falei a live aqui hoje, eu li notícias. Eu só vi aqui embaixo, assim, fake news, mentira. Primeiro, eu não posso estar mentindo nesse caso, eu só estou lendo uma notícia. A minha análise eu posso falar alguma coisa, mas a notícia está aqui. Não sou eu que estou mentindo, seria a CNN, a Globo News, eu só estou fazendo uma análise. As pessoas hoje não ouvem o que elas querem ouvir, é fake news. De novo, é um problema na nossa formação. De novo, 12 pessoas em 13 milhões conseguiram fechar a redação do Enem. Tem alguma coisa na nossa formação, na nossa educação que foi feita de maneira errada que está gerando isso. Então a palavra fake news hoje virou modinha. Então você não gostou do que ouviu, não que seja mentira, mas eu não gostei do que eu ouvi, já logo é fake news. A primeira resposta que a sociedade hoje tem é fake news. Não quer dizer que isso é falso ou não. Eu não gostei de ouvir, fiquei magoado, então é fake news. Fake news é notícia falsa. Você vai ter que provar que a notícia é falsa. Não simplesmente coloca, não põe um argumento, não põe nada, só xinga, como aparece aqui várias vezes o caso. Não tem como debater. Eu sei que eu sou um cara tranquilo, muitas vezes a minha calma gera um pouco de incômodo em algumas pessoas, principalmente aquelas que não concordam com o que eu digo, mas não adianta nada eu ficar fazendo uma live de 1h30 e você simplesmente xingar. Fala o que eu disse de errado, coloca os seus argumentos, que pode ser que eu concorde com você. Fala, não, realmente, esse argumento seu faz mais sentido que o meu. Mas não, hoje é xinga, ameaça, e fake news, sendo que no final ninguém mais debate nada. É um xingando o outro o tempo inteiro. Por quê? Porque tem gente grudado num representante de um lado, num representante do outro, e você está esquecendo de pensar por conta própria. De novo, as pessoas estão deixando de ler, de estudar, de entender o mundo real para poder ver Big Brother. Para poder ficar olhando para uma tela com pessoas brigando, seja de maneira real ou insinuada, e você fica lá, José falou da Maria, olha que absurdo. Os Big Brothers quase pelo mundo inteiro já acabaram, mas no Brasil continua. 25 anos de Big Brother. E as pessoas estão aí ainda, preocupadas porque José falou da Maria, algo que você nem sabe que é verdadeiro. Às vezes foi algo que o pessoal lá da gestão pediu para poder fazer. Às vezes, né, porque eu não entendo disso. Vá ler, vai estudar. Por mais que você discorde do meu argumento, vai ler Marx. Eu vejo muita gente de esquerda que quer vir debater, mas nem Marx vocês leram.
Você gosta da esquerda, você pensa que a esquerda tem um argumento bom, leia então os esquerdistas, principalmente o pai da esquerda, que é Marx. Leia pelo menos o Manifesto Comunista, que é curtinho. Olha, eu, um cara de direita, estou te pedindo para ler um livro de esquerda. O Capital é grande, mas leia lá o Manifesto Comunista, que é um livro mais curtinho, para você ter embasamento, para você se defender. Aí quando eu cito o professor Olavo de Carvalho, o pessoal fica bravo. Na live de sexta-feira eu citei, aí o cara veio falar sobre Paulo Freire, mas ele mesmo não sabia. Na hora que eu perguntei, fala alguma coisa sobre Paulo Freire, a pessoa não sabia dizer nada sobre Paulo Freire. Ele queria xingar o Olavo, mas não sabia nada sobre Paulo Freire. E a recíproca é verdadeira. Não adianta você xingar o Paulo Freire se você não entende Paulo Freire, ou elogiar o Olavo se você não entende o Olavo. Assim, eu devia estar falando uma coisa que é meio óbvia. Então, se você é de esquerda, leia os esquerdistas. Não estou dizendo para você ler a direita, não. Leia a esquerda, pega os livros da esquerda. Leia lá a escola de Frankfurt. Leia lá... Pô, tem tanto cara, né? Mas não, o debate hoje é esse. A direita é tal, a esquerda é tal, e ninguém aprofunda em nada, ninguém debate sobre nada. É só xingamento. Esse trem da Cláudia Raia aí que eu falei, que eu não vou falar o que é, que vocês procuram, vocês sabem, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Eu fui ler os comentários abaixo, era um xingando o outro o tempo inteiro. Eu quase não vi ninguém falando o seguinte, olha, isso é um absurdo, porque de acordo com a nossa tradição, papapá. Não, é só assim. Ah, tem que ser bolsominion, tem que ser sei lá o que do Lula. Desse jeito não tem como haver debate numa sociedade. Do contrário, é só chororô. Concordo com você, viu, Romão? Lucas, oi, boa noite. Boa noite, Lucas. Marmaturana, é isso? Governo deve trilhões. Pelo que eu vi, já passou, agora é T, né? Não é B mais não, é trilhões. Se não houver, se você é de esquerda, essa crítica ela é cabível para você querer que o ano que vem o Lula ganhe a eleição. Se ele continuar nesse ritmo que está, a chance dele ganhar a eleição é pequena. Até ele está reconhecendo isso. Ele está indo nas redes sociais dizendo que ele está cobrando dos ministros dele para que a economia melhore, que haja um controle melhor, que os preços abaixem. Ele está preocupado. Não adianta nada você passar a mão na cabeça dele, sendo que ele mesmo reconheceu que está errado. Então, até para você que é de esquerda, que queira que por acaso o ano que vem ele se reeleja, se ele continuar no ritmo que ele está, nem chance ele vai ter. Vídeo que aconteceu com a Dilma, né? Carita, o desgoverno está quebrado. A gente acabou de falar que é uma dívida trilionária. Clodoaldo, é isso? O Lula ladrão falou que o pessoal que passa a ganhar mais de R$2.000 não vota mais nele. Eu vi, mas o vídeo que eu vi, na verdade, eu acho que ele falou que era 5 mil. Eu lembro por alto, ele falou num vídeo mesmo. Ele falando num público de esquerda, né? Parece que um sindicato, alguma coisa do tipo, ele falando assim: o que está acontecendo com a gente? Que as próprias pessoas do ABC Paulista que estão ganhando mais de R$5.000 não estão votando mais na gente. As pessoas estão se formando do ensino médio e ganhando R$5.000 não votam mais na gente. Então, se o governante está te dizendo que se você ganha mais de 5 mil e você tem o ensino médio completo, você não vota nele, o que significa isso? Tira suas próprias conclusões, tá? Foi ele que falou, você citou bem. Arlinda. KKK, preocupada, Lula é piada. Oi, Arlinda, boa noite. Que bom que você voltou aí na live. Marmaturana, quem enche a rua é Bolsonaro e não o Lula. Esse aqui é um problema hoje em dia para a esquerda. O vídeo do Nicolas provou isso. Né? O vídeo do Nicolas acho que foi o primeiro vídeo na história a chegar a 300 milhões de visualizações em um dia. Depois veio aquela outra deputada da esquerda e fez desfazendo do Nicolas, mas o mesmo perfil do Nicolas, e salvo engano chegou a 100 milhões. Parece que existe um movimento orgânico muito maior na direita do que na esquerda. E uma das formas de provar isso é o vídeo do Nicolas e dessa outra deputada, esqueci o nome dela. Teve 3 vezes mais visualização o do Nicolas. De novo, não adianta xingar aqui na live, brigar que eu tô falando, é um número, não dá para discutir. Até a última vez que eu vi tinha 300 do Nicolas e 100 dela. Não dá para negar a realidade, as pessoas estão chegando no ponto de negar a realidade. Outro dia eu vi um vídeo de um cara atravessando a rua vestido de tartaruga. Nós estamos chegando num ponto que as pessoas... O cara atravessando a rua como tartaruga, as pessoas estão saindo para passear com a outra na coleira. Vamos lá. Carita. O Kassab disse que o Haddad é fraco e se Lula fosse candidato perderia. O Kassab,
ele é um centrão, né? Se a gente for analisar a eleição, essa última eleição que a gente teve nas eleições municipais, a esquerda só teve uma capital, né? Que eu acho que foi Fortaleza. Agora, a última eleição, o ano que vem eu não sei, eu não consigo prever o futuro, eu estou analisando o que eu vi no passado. A última eleição mostrou uma força muito grande do centrão e da direita. Eu acho que é público e notório que a esquerda, na questão das eleições municipais, foram muito mal. Então, na realidade hoje, a briga é centrão versus direita. Né? O ano que vem eu já não sei, eu não vou prever o futuro porque eu nem consigo prever. Mas as eleições municipais mostraram que as duas grandes forças hoje é o centrão, lá do Kassab, e a direita do Bolsonaro. A esquerda está com uma certa dificuldade, pelo menos essa questão do município, né? Porque, salvo engano, foi uma capital que o PT conseguiu ganhar. E mesmo assim foi quase, né? Não foi tipo 49-51, tá? Romão, Lula é fascista. Eu já expliquei isso. Eu peço a vocês muito cuidado com o termo fascista. Dentro da nossa Constituição, quando você chama uma pessoa de fascista ou nazista, você está imputando nela um crime. Que nem se chamar de ladrão. As pessoas têm que provar isso. Então hoje as pessoas estão chamando umas às outras de fascistas e nazistas numa facilidade, sendo que o fascismo e nazismo foram algo odioso. Odioso. O que aqueles caras fizeram, principalmente Hitler nazista, foi uma coisa horrível. Então assim, é mais uma palavra que virou modinha. As pessoas estão se chamando sem ter noção, igual genocídio. Já expliquei, a palavra genocídio foi cunhada para definir o que Hitler fez com os judeus. E hoje as pessoas pegam a palavra genocídio e jogam na rede social como se não fosse nada. Genocídio é extermínio de uma raça. É alguém querer exterminar uma raça porque não concorda com aquela raça. Então assim, eu peço a vocês, não só você, viu, Romão? Eu estou falando de todo mundo porque eu já vi gente citando fascismo aqui pra caramba. Cuidado com as palavras. Né? Elas têm um certo significado, até questão legal mesmo. Mas eu entendi o seu intuito da fala, tá? Clodoaldo. Lula ladrão, é chefe de quadrilha, mandou matar Celso Daniel. Aí é uma acusação forte, né? Teria que provar. Linda. Lula sabe que não ganhou e veio com sede de vingança para acabar com o Brasil. Como eu vivo uma democracia, que as pessoas agora estão tanto defendendo, dizendo que o Brasil é uma democracia, eu não tenho direito de falar sobre eleição. Porque do jeito que as coisas estão hoje em dia, eu sou um cidadão que não posso falar sobre eleição num país democrático, tá? Então tá dita aí sua análise. Marmaturana, fora Lula e Alexandre. Aqui você esteja referindo a Alexandre de Moraes, né? Marmatura, você acha que tem gente que pode comprar? Marmatura, eu não sei do que você se refere. Comprar o quê? Eu fiquei um pouco perdido na sua frase. Steiner lançou um custo irrisório, derrubou a bolsa. Lançou um custo irrisório. Eu também não entendi o contexto da sua frase. Quem lançou? Que custo irrisório? Se você estiver me ouvindo ainda, né? Coloca aí mais completo para eu poder te falar. Lucas, grande novidade, a China passando os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo e o exército mais poderoso do mundo. Embora o exército chinês seja o mais numeroso, né? Acho que nenhum exército supera o da China em força terrestre, em número de soldados, mas o exército mais poderoso do mundo é os Estados Unidos e o país mais poderoso do mundo economicamente ainda continua sendo os Estados Unidos, tá? E a questão da inteligência artificial tá uma quebra-pau danado, né? Não deu vitória para ninguém aqui ainda não. Marmatura, controlar o povo. Eu citei em 1984. Quem queira entender, é só ler o livro. Lá mostra direitinho como é feito o controle, tá? Lucas, China ganhando a guerra sem pegar em armas. É verdade, a China tem esse intuito, viu, Lucas? É uma boa análise. Os chineses perceberam que hoje em dia não precisa mais de dar tiro, é só comprar. Sai comprando presidente, deputado, senador, que é mais barato e mais socialmente adequado. Então, pelo que eu vejo da China, eles têm esse tipo de raciocínio mesmo. Não precisa de matar mais não, é só comprar pessoas certas. Não estou dizendo que eles estão comprando alguém do Brasil, ok? Estou dizendo que esse é um raciocínio da China. Antes que alguém coloque palavras aí na minha boca. Marmaturana, o Brasil está no poço. É um raciocínio.
Lucas, falta de um plano de desenvolvimento para o país. Realmente eu concordo com você, e aqui não é uma crítica ao Lula, é uma crítica aos últimos 100 anos do Brasil. A gente não tem uma política de Estado, a gente só tem política de governo. Não sei se vocês sabem diferenciar, mas política de governo é quando determinado governante toma certas posturas. Política de Estado é uma política de longo prazo. No Brasil não tem política de Estado, é só política de governo. Entra um cara com pensamento, ele muda tudo. Entra outro, ele muda tudo. Se você for ver nos Estados Unidos, por mais que saia um Biden, entre um Trump, que saia, sei lá, o Bill Clinton, entre o Obama, tem certas políticas que são de Estado. Independente de quem governa, se é democrata ou republicano, lá tem uma maior estabilidade. O Brasil é completamente política de governo. Concordo com o seu raciocínio. Arlinda, falou tudo agora, dinheiro é consequência. Acho que a questão que eu falei sobre valores, né, Arlinda? Concordo com você. Carita, absurdo ela falar e o Paulo que caiu na censura. Pois é aqui que é o debate que eu falei sobre vocês. Eu não estou dizendo que ela tem que ser censurada. É um direito dela de colocar o que ela quis dizer lá sobre a coisa e a filha dela. Ela tem esse direito de fala. Agora o cara não tem direito de replicar, de questionar o que ela disse. Num Estado democrático de direita, não pode haver um debate sobre isso. Se você fala isso, é antidemocrático, mas ele não pode falar. O que ele fala é tirado. Lucas, liberalismo é coisa de adolescente. Eu não vou defender o liberalismo aqui porque eu não sou um liberal, né? Eu sou um conservador. Então, eu acho que o liberal às vezes exagera demais na questão financeira. Não sei se vai ser uma coisa de adolescente, mas tem muita coisa no liberalismo que eu concordo. Mamatura, PT acha bom. Eu não sei a que você se refere. Catira, gastos em cortinas, Janje em Roma. Parece que estavam querendo... o próprio Congresso, eu acho que estava pedindo os números da Janje, né, do que ela gastou. Eu não consigo entender... primeira-dama, ela não é funcionária pública, certo? Seja a Janja, seja a Michele Bolsonaro, quem foi eleito foi o Bolsonaro e depois o Lula. Eu não consigo entender gastos relacionados a isso, né? Parece que o Tribunal de Contas pediu ao Lula os gastos da Janja, salvo engano, acho que foi isso. Mamaturana, já é comunismo. Eu não acredito não, viu? Eles estão tentando de qualquer jeito, mas como o Brasil, né, que é um professor de história falando, como o Brasil tem seus 500 anos e a gente tem uma base somente religiosa, cristã muito forte, existe uma certa dificuldade da implantação do comunismo num país que é muito cristão. O próprio Lula, uma vez eu vi numa entrevista dele falando, não sei se foi para o cara da Rússia, para alguém, falando assim, ó, calma, que o comunismo na América Latina tem que ser implantado de uma maneira diferente. Aí eu acho que ele se refere tipo à teologia da libertação. Então, num país muito cristão, né, o Brasil é o país mais católico do mundo, eu falo numericamente falando, né? A igreja evangélica também cresceu bastante. Então, não é tão simples implantar um comunismo real, esse que o Marx pregava, ou que a escola de Frankfurt pregava, numa sociedade que é bastante cristã. E é o que eu disse também no meio do debate que eu tive com algumas pessoas lá antes de ler as mensagens de vocês. Vocês podem ficar bravos comigo, mas não faz sentido você ser cristão e de esquerda. Né? Jesus é o oposto do comunismo, ele é completamente antimaterial, metafísico. A preocupação dele é com a sua alma, salvar a sua alma, não tem nada a ver com materialismo. A esquerda é conhecida como materialista histórico. Não faz sentido você ser cristão e ir de esquerda. Eu sei que na sua cabeça, não sua que você está me ouvindo, mas na cabeça de algumas pessoas, tem-se a ideia de que Jesus Cristo veio distribuir renda, em que transforme os pobres em ricos. A preocupação de Jesus nunca foi distribuir renda. A preocupação de Jesus é salvar a sua alma do inferno. Por isso Deus se fez carne, para poder salvar a sua alma. Ele não tem nada a ver com questão material. Então o Brasil é um dos poucos países que é isso, que o cara se diz cristão, verdadeiro, mas que vota na esquerda. De novo, leia lá, eu estou dizendo para vocês lerem o livro da esquerda. Leia lá o Manifesto Comunista. A religião é o ópio do povo. Está abertamente criticado aí, ó. A esquerda critica a religião o tempo inteiro. Sinal que as pessoas nem entendem o que elas defendem. Pode discordar, mas eu tenho um raciocínio lógico. Você pode discordar do meu raciocínio, não tem problema nenhum, mas eu tenho meu raciocínio e eu sigo ele. Aqui é o Felipe respondendo a uma outra pessoa. Marco, ainda existe algum país democrático nesse mundo? Boa pergunta, Marco. Não sei se você está online aí ainda, mas foi uma boa pergunta. Existe um país democrático? Tá.
Se você for pegar a democracia original, que é a democracia de Atenas, não. Não existe uma democracia baseada na democracia ateniense, que é a que a gente tem de referência, né? Que ali 20% da população era cidadão, os outros não eram, mas esses 20% se reuniam lá na praça principal e eles tomavam a decisão de verdade. Então, o cidadão de Atenas, quem era considerado cidadão em Atenas, ele tomava a decisão de verdade, o que ia ser feito, o que ia ser arrumado, se ia entrar em guerra ou não ia entrar em guerra. Que país no mundo que a população decide esse tipo de coisa? Eu não sei se é na Dinamarca, na Noruega, mas que são países muito pequenos, né? Que eles tentaram fazer tipo um site em que teriam pessoas concursadas somente para gerenciar e que tudo que o governo fosse fazer seria lançado na internet e as pessoas votariam. Então seria o mais próximo desta ágora de Atenas, mas até onde eu vi não foi para frente, tá? Então, pensando na democracia ateniense lá da Grécia Antiga, não existe mais nenhuma democracia nesse perfil, tá? Nem sei se existiu alguma outra além de Atenas. Boa pergunta, viu, Marcos? Não sei se você está online aí. Parabéns, boa pergunta. Deve Aritos. Por que é tão difícil comunas admitirem que a economia está horrível? Aqui não cabe, eu entendo sua crítica, mas vale para a direita também, viu, cara? A pessoa às vezes tem tanto amor pelo governante, seja de direita ou seja de esquerda, que chega o ponto que a pessoa nega a realidade. Assim, imagina na sua vida, você tem uma esposa ou você, moça, tem um marido e você descobre que ele está te traindo, mas você é completamente apaixonado por aquela pessoa. Para a pessoa ter a maturidade de querer aceitar aquilo, de aceitar o que está acontecendo e você, sei lá, se separar, é muito forte. As pessoas não vão querer aceitar isso, a não ser que elas vejam. Então, às vezes, as pessoas são tão apegadas àquela liderança, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Trump, seja o Biden, seja quem quiser ser, que a partir do momento que ela questiona, você questiona o que aquele cara diz, a pessoa não, ela fica num estado assim catatônico. Então, o que eu peço a vocês, né, façam o seu próprio raciocínio. Pense por conta própria. Não é fácil pensar por conta própria. Por que iPhone vende tanto se você paga, sei lá, 13 mil reais no celular? Entendeu? Vai no McDonald's. Precisa falar do McDonald's, precisa? A maioria de nós não pensa por conta própria. A gente é puro instinto. E hoje eles sabem lidar isso. Aí é uma crítica até ao capitalismo. O capitalismo sabe mexer com a nossa cabeça. É propaganda 24 horas na nossa cabeça. E aí você vai acabando gerando vontade de consumir, etc. Então eu acho que é isso. Não é só a esquerda, não. A direita também tem isso. Eu não concordo com essa idolatria. Eu gosto de determinada pessoa, mas se ela tomar uma decisão errada, eu sou obrigado, até pelo bem dela, dizer que está errado. Ela pode dizer que ela não está e a gente debate. Diferente do que acontece no início da live aqui. Você não pode ler uma notícia hoje. Você lê uma notícia que começa fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Você não consegue nem articular um pensamento porque a pessoa não gostou do que você disse. Não é que essa notícia é mentira, não. É porque ela não gostou de ouvir aquilo que você disse. Aí já é automático. Que nem, igual eu falei, fascismo, genocídio, as pessoas estão pegando palavras muito perigosas, com um sentido histórico muito pesado, e julgando como se elas não significassem nada. Tá? Mas foi uma boa pergunta. Tá? Felipe respondendo aqui. Alci, boa noite. Qual seria a solução para o nosso país? Alci, pergunta de $1 milhão, cara. Eu tenho minha opinião, mas como eu vivo na democracia, eu sou monarquista. Eu acho que... Eu sei que na hora que eu falo que eu sou monarquista, a gente vira a cara, mas eu estou falando da monarquia da Idade Média, que existiam ali várias divisões de nobreza e que uma segurava a outra. É o exemplo que eu sempre dou nos Estados Unidos. Não estou dizendo que os Estados Unidos é monarquia, eles nunca foram monarquia, eles são uma república. Mas por que os Estados Unidos ficaram tão poderosos? Porque lá é descentralizado. Cada cidade se autogoverna, cada estado se autogoverna. O país, ele só é o responsável por manter o país seguro. O restante dos estados lá se virem. Os pais fundadores dos Estados Unidos, né, que eles chamam lá, né, de Holy Fathers, deram ao americano uma constituição muito boa. Eu acho que a nossa primeira constituição foi melhor que a deles, mas a deles foi muito boa. O que eles fizeram? Como eles vieram de uma ditadura da Inglaterra, né, de um rei completamente autoritário, que queria mudar a religião das pessoas porque ele mudou de religião, que já não é esse rei medieval que eu acho adequado,
Eles fizeram a Constituição para garantir que o povo não dependa do Estado. Por isso eles têm tanto vínculo com a questão de arma de fogo, porque na Constituição deles diz que se você tem que ter essa liberdade para se proteger contra inimigos externos e internos. Ele está falando do próprio Estado. Então, se o Estado mandar você fazer algo e você e a sua sociedade local não queira fazer, você tem direito de se proteger. Eu já falei esse exemplo várias vezes, mas eu vou falar de novo. No Michigan, eles têm uma tradição de arma. O governante tentou tirar essa tradição. Um dos condados, né, porque nos Estados Unidos existe cidade, condado e governo estadual. Um dos condados falou, aqui nesse condado essa lei não vai valer. E não valeu, porque eles têm uma tradição de baixo para cima. Agora, como é que é no Brasil? Tudo é Brasília. Brasília define tudo. Eu não sei de onde vocês estão falando, vendo minha live, eu sou de Minas Gerais. Mas tem gente que assiste minha live do Nordeste, do Norte, do Sul, tem gente de Portugal, que já comentou aqui também. Como pode Brasília definir tudo sobre todas as regiões do Brasil? Será que eles têm tanto conhecimento assim? São tão bem estudados os nossos deputados e senadores, pessoas bem formadas, educadas, para eles saberem o que é bom para todos os brasileiros? A gente não tem decisão de nada, a gente não toma decisão de nada. Nenhum governante do Estado pode ir contra o que o Brasília diz, sendo que ele governa o Estado dele, ele não tem poder nenhum, ele tem que pedir sim senhor para Brasília. Não é porque agora é governado pela esquerda, não. Se for pela direita é a mesma coisa. Eu acho que o primeiro governante adequado, que queira de fato melhorar o nosso país, a primeira coisa que ele tinha que fazer é pisar em Brasília, é descentralizar o Brasil. Se a Bahia quer ser de esquerda, se Minas Gerais quer ser de direita, se São Paulo quer ser de esquerda, se Rio de Janeiro quer ser de direita, isso é um problema dos estados. Eles que façam as escolhas deles. Agora não. A gente elege um presidente que toma todas as decisões pra gente, a gente não tem espaço para nada, porque nem o prefeito nem o governador tem poder. Então, é uma pergunta muito difícil de responder, viu, Alcir? Mas eu acho que o caminho seria esse. A gente quer tentar resolver o problema, descentraliza. Dá poder aos governadores dos estados. E aí cada estado resolve. É o que fez os Estados Unidos serem o que eles são. Tá? Embora eles não sejam perfeitos, tem muita crítica a fazer sobre os Estados Unidos. Mas eles são há muito tempo a maior economia do mundo, né? Gostando ou não gostando deles é um fato. José, 20 anos de esquerda no poder, os 3 poderes mais diretores do Banco Central são de esquerda. Verdade ou falso? 20 anos de PT de governo da esquerda, é verdade. Lula, Dilma, meia Dilma e agora o Lula. Então é 20 anos, sim. Os 3 poderes mais diretores... os 3 poderes... Os outros 2, né? O Senado e o Judiciário. O Judiciário, na teoria, ele não pode ser de esquerda. Né? Eu estou falando na teoria. Ele é um poder de julgamento, ele não pode nem tomar posições políticas, ou não deveria tomar. Então não vou dizer que o STF é de esquerda. Né? O STF não, o Poder Judiciário. O Legislativo, eu não sei se eles são de esquerda. O Legislativo, na sua grande maioria, é centrão. E o Centrão, como ele não tem princípios, ele é Centrão, ele... Não é à toa que o Bolsonaro governou, eles estavam do lado do Bolsonaro. Agora o Lula está governando, eles estão do lado do Lula. Então o Centrão tem esse negócio, entendeu? O presidente do Banco Central hoje é de esquerda. Então, acho que eu respondi as suas questões. Ultra Steiner, esquerda é cadáver. Aí um respondendo o outro. Felipe, revolução. Eu peço a vocês um cuidado na palavra revolução. A revolução é necessariamente um termo de esquerda, ok? A esquerda gosta de chamar muita direita de reacionária, né? Então o termo revolução, ele é historicamente vinculado à esquerda progressista, que eles acham que eles vão fazer determinadas mudanças nas sociedades, que eles vão melhorar a sociedade, por isso o progressismo. Enquanto somente o conservador, né, da direita, acha que tem várias coisas no passado que eram melhores do que atualmente. Eu acho, por exemplo, que a nossa elite mental, elite filosófica, elite literária do Brasil no período imperial era uma elite muito melhor que a gente tem hoje. Eu acho Machado de Assis um autor, um escritor muito melhor do que qualquer outro que vive hoje. É a minha opinião. Eu acho, não é à toa que ele é o maior escritor da história do Brasil. Então não necessariamente o mundo caminha num progresso. Tem coisas que no passado era melhor que hoje. Tecnologia eu concordo, a tecnologia ela vem melhorando, ninguém vai debater isso não. Mas existem fatores na nossa sociedade que eu acho que no passado eram melhores que hoje. Vide aí o que a Cláudia Raia falou. Olha o que virou notícia. Há 100 anos atrás isso não seria notícia. Tá? Então o termo revolução é um termo necessariamente de esquerda. Tá?
Marmaturana não admite que faz. Acho que você está se referindo ao governo da esquerda, né? Aí um respondendo o outro. José, hoje em dia eu já perdi a paciência com debates, enquanto isso já aprovaram o aumento do salário. É, Se for pensar como uma democracia, só tem um jeito de mudar, que é a questão da conversa, né? As pessoas debaterem como está acontecendo aqui agora, e até o momento vocês foram muito educados. Eu sou muito grato a todo mundo que comentou aqui, você sendo de esquerda, de direita, todo mundo até agora foi muito educado. Eu acho que é nesse caminho que a gente pode tentar achar uma solução. Porque do contrário, você tá na internet, é só confusão. Um respondendo o outro. Arlinda, melhor assistir as séries turcas do que o BBB. Eu não entendo muito das séries turcas, mas tenho uma colega de trabalho minha que gosta muito das séries turcas, que ela fala que os caras lá são bonitos, né? Então eu acho que seja isso que a senhora esteja referindo, né, Arlinda? Um respondendo o outro. Solidário. A ciência política explica que a esquerda e a direita têm a determinação de acordo com o governo. É um bom argumento, Solidário. O termo esquerda e direita, ele não é fixo. Conforme o tempo vai passando, a gente muda esse contexto. Por exemplo, no século XV, XVI e XVII, o que era chamado de esquerda eram os liberais. A direita eram os conservadores, século XV, XVI e XVII, eram os liberais que eram a esquerda. Quando chega no século XVIII, com a Revolução Francesa, um pouco antes, com as duas revoluções inglesas, depois com a Revolução Industrial, mas principalmente com a Revolução Francesa, surge aí no século XIX a esquerda que a gente conhece hoje, o marxismo, e esse liberal acha que é coisa demais, então ele vem para a direita. Então, realmente, o termo esquerda e direita ele não é padrão. Conforme você vai estudando cada período histórico, ele é encarado de uma maneira diferente. Muito, muito bem argumentado, Solidário. Não sei se você é um cara de humanas como eu, mas muito bem argumentado. Um respondendo o outro, um respondendo o outro, um respondendo o outro. Arlinda, tem que ler esquerda e direita para ter argumentos. Verdade. Eu sou um cara de direita, todo mundo sabe que eu sou um conservador, mas eu li Marx, até porque eu sou um historiador, minha função seria ler. Eu li o Paulo Freire, né? Não concordo com o raciocínio nem do Marx nem do Paulo Freire, mas eu li para poder saber e questionar. De novo, eu faço uma live e falo sobre o professor Olavo de Carvalho, e muita gente xinga. Aí eu pergunto, o que você questiona do Olavo de Carvalho? As pessoas nem sabem que elas questionam. E a mesma coisa eu falei para a direita. Faço uma live falando sobre o Paulo Freire, as pessoas começam a xingar o Paulo Freire. Aí eu pergunto, o que você sabe sobre o Paulo Freire? A pessoa não sabe nada. Então como que você está xingando uma coisa que você não domina? É igual criança, você gosta de giló? Não. Você já comeu? Não. Então, como é que você sabe que não gosta? Um respondendo o outro. Solidário. Só faz oposição ao governo quem tem cargo político ou vínculo político. Ou uma ideologia muito forte. Completando seu raciocínio, na minha opinião, né? Anderson. Estados Unidos estão perdendo em todas as áreas para a China. A última agora foi IA. Eu respeito sua opinião, Anderson. Eu não acho que é verdade. Tá? Mas eu respeito sua opinião. Um respondendo um, respondendo o outro. Carita, ele é um cacique político. Eu não sei se você está falando ao Kassab, ao Lula, não sei a quem você se referiu. Solidário, um deputado pode ser de esquerda ou de direita. Agora, quem não tem cargo não pode ser esquerda nem direita. Tá, se você for pensar como um conservador, liberal e progressista, eu não concordo com o seu raciocínio. Se for uma questão de financeira, o seu raciocínio faz um pouco de lógica. Mas na questão ideológica, eu não concordo. Mas não tem problema, né? Você tem a sua visão. Carito, o PT não tem candidato a não ser o Lula. Isso é um problema que eles estão tendo hoje. O Lula já é um senhor de idade e eles estão chegando num ponto que, né, se não tiver o Lula, quem entra no lugar é o Boulos, mas eu acho que o Boulos não tem tanta aceitação social quanto o Lula. Enquanto a direita tem vários nomes, né? José, o que você acha dos BRICS e do DREX? José, eu já até falei isso aqui algumas vezes. Eu não concordo com o BRICS e o DREX é um perigo. Primeiro, o BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São economias completamente diferentes. A China é a segunda maior economia do mundo. A Rússia está no meio de uma guerra, que é historicamente um país voltado para a questão socialista. O Brasil, eu acabei de falar, que é um país cristão, mas que tem um socialismo que está tentando se expandir. Não faz sentido para mim uma formação de blocos assim. Assim eu sou bem direita mesmo. Acho que tem que ser acordos bilaterais, né? Um país faz acordo com o outro, que faz acordo com a outra. Esses grandes blocos, eu acho que é só para inglês ver. Minha opinião, viu? Agora o DREX
aí é um problema. Porque o Drex não é um real digital, é uma nova moeda que vai ter o mesmo valor do real digital e o governo vai ter todo o controle do mundo sobre ela. Ele vai saber de tudo, seja governo de esquerda ou de direita. Eu acho muito perigoso. E se a população, por acaso, se adere de uma maneira bem aceitável, daqui a pouco eles proíbem dinheiro físico. Aí, meu filho, o governo vai saber até qual a cor da sua cueca. Brincadeira, viu? Brincadeira. Éder. Esquerda vive por aparelhos através do Lula. Boa parte dos eleitores só votam na esquerda pelo Lula. O seu raciocínio faz sentido. Tem muita gente que eu vou conversar e fala, você votou em quem? No Lula. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque ele é o pai dos pobres. Então existe sim uma imagem muito forte na figura do Lula e não necessariamente da esquerda. E como eu falei nessa última eleição municipal, podem brigar comigo, xingar, mas se você for ver a última eleição municipal, as duas grandes forças foi o centro e a direita. De novo, a esquerda só conseguiu uma capital e mesmo assim foi bem quase. Então o seu raciocínio faz sentido. Já respondi sobre os BRICS e o Drex. Marco Rodrigues. Os bilionários financiam a agenda esquerda e a esquerda acha que combate eles. Aí eu vou citar o professor Olavo, que a esquerda aqui não gosta muito que eu falo dele, mas a tese do professor Olavo é que existem 3 grupos que controlam o mundo. Os globalistas, que é a galera que governa a gente, os comunistas, que é o grupo da China, da Rússia, etc., e o islamismo, o pessoal lá do Oriente Médio. De acordo com o professor Olavo, vocês podem concordar ou discordar, essas são as 3 elites que nos governam. No caso do Ocidente, são os globalistas. Eu acho que esses globalistas eles não são de esquerda. Acho não, tenho certeza. Esse discurso aí do woke, do politicamente correto, eles usam esse discurso para poder colocar a agenda que eles querem. Mas uma vez eu fiz até um vídeo aqui no meu TikTok falando sobre isso. Pega essas grandes famílias poderosas, né? Rockefeller, BlackRock, né? Família / empresa, George Soros, todos eles são patriarcado. Você acha mesmo na família do George Soros, esse bilionário aí que está envolvido nas questões woke, que na família dele é uma democracia, que os filhos e netos votam as coisas? Quem manda na família dele é o George Soros, como no BlackRock, como nos Rockefeller. Lá é patriarcado. E esse pessoal que é patriarcado há 200 anos defende a causa woke, entendeu? São contrapontos que é um bom argumento seu. Respondendo o outro, solidário. O cidadão tem que ter cargo político para ser reconhecido como esquerda e direita. É um raciocínio, né? Que você já pregou a sua ideia. Um respondendo o outro. Alci, resumindo, salve-se quem puder. Não vejo saída para nós no momento. Alci, realmente é complicado. Quem resolver o problema é com a descentralização, aqui é a minha opinião, e com a educação. Né? De novo, desculpa ser repetitivo, me perdoem, mas não pode, em 13 milhões de pessoas, 12 fecharem a redação do Enem. Em 13 milhões de pessoas, 12 pessoas fecharam o Enem. Tem alguma coisa muito errada na nossa educação e eu não estou colocando culpa só na esquerda. Tem 100 anos que essa porcaria, embora venha piorando. Responderam outro, responderam outro, responderam outro. Quando vocês estão respondendo uns aos outros, eu não vou lendo, né? Alci, é só questão de tempo para o nosso país virar Venezuela. Eu não acho, Alci, eu entendo o seu pessimismo, viu? De certa forma até comungo do seu pessimismo, mas é porque a realidade do Brasil é bem diferente da Venezuela. A Venezuela é um país muito pequeno, com uma base econômica muito frágil. O Brasil é muito grande, é um continente, com uma classe média bem estabelecida. Por isso que aquela mulher lá da esquerda, acho que é da USP, falou que eu odeio a classe média, que a classe média é uma classe baseada na meritocracia, e o Brasil, queria não, ter uma classe média bem fundamentada, seja só pela questão financeira, mas não deixa de ser. Então, eu entendo o seu pessimismo. Carita, querem fechar a Canção Nova. Eu vi um debate enorme sobre Canção Nova, mas eu não tenho uma opinião formada ainda, então eu prefiro não falar para não cometer nenhum erro de maneira injusta. Mas eu estou vendo que tem um debate enorme sobre Canção Nova. Marco, sim, e no Brasil até o ateu pensa que nem religioso. É verdade, Marco. Nietzsche, eu não sei se já ouviu falar, Friedrich Nietzsche, ele é um cara de pensamento revolucionário, né, usando o termo que o nosso amigo aqui comentou, fez o comentário, mas ele falava, nos países, nos lugares que o cristianismo é muito forte, mesmo o ateu tem um pensamento cristão.
porque ele tá envolvido numa sociedade tão cristã, ou qualquer outro raciocínio que você queira, não só religioso, que aquilo acaba entrando na cabeça dele. Então, um exemplo que eu sempre falo, o cara tá no avião, ele é ateu, e o avião dá uma sacudida, e o cara já fala, vale minha Nossa Senhora, Deus, né? Então, por mais que seja ateu, vem essa coisa de instinto, porque ele foi criado num ambiente muito religioso. O seu raciocínio faz muito sentido. 3MJBL, direita nunca mais. Perfeito. André, Jesus é comunista. Ai, toda live aparece um desses, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Vamos lá de novo. O comunismo é baseado no materialismo. É confronto de classes sociais. É opressor e oprimido. Não existe metafísica no comunismo, coisa extracorpórea. Tudo no comunismo é conflitos de classes sociais. São questões materiais. Existe o rico, existe o pobre não pode ser pobre. Jesus não estava nem aí para isso. Jesus veio para a Terra para salvar alma. Não é à toa que quando falam lá, a questão lá das moedas, que queriam fazer uma pegadinha com Jesus, ele respondeu, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Se ele fosse comunista, ele ia falar, não, nada de César. Pega esse dinheiro aí e vamos distribuir isso de maneira comunitária, comunista. E o que ele falou? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus é o contrário do comunismo. Provavelmente você não vai aceitar o argumento. Mas eu não posso negar a realidade porque Jesus é o oposto do comunismo. Ele é completamente metafísico, é questão de alma, não tem nada de igualdade social, direitos sociais, o negócio dele é salvar a alma. Mas tem muita gente esquerda que não vai conseguir entender isso, não vai querer entender isso na verdade. Aí, direita não gosta de pobre. É um raciocínio. André, religião sim, Cristo não. Não entendi seu raciocínio, André. Direita escraviza as pessoas. Qual direita você está dizendo? A conservadora, a liberal, a anarcocapitalista? Não existe só uma direita, existem várias direitas. Direita inimiga do Brasil, direita demoníaca. Eu acabei de falar que demonia é um termo religioso. A religião está voltada à direita, não à esquerda. Eu sei que a esquerda não vai concordar, mas sinto muito. Se você escolher o caminho da esquerda, é o caminho materialista. É o oposto de Jesus. Olha que interessante. As pessoas estão colocando aqui argumentos bem embasados. De repente aparece, direita serve o diabo, direita só rico. Não tem nem argumento, irmão. Não dá para debater. Você está colocando uma frase solta, não está colocando um argumento que eu possa debater. Se você acha que direita serve do diabo, é uma opinião que você tem, como na democracia, eu tenho que respeitar. De novo, quando vem com ofensa, gente, vai ser bloqueado e Jesus acompanha sua vida. Maria, você acha que só o povo da direita irá para o céu? Impossível dar essa resposta, Maria. Seguindo a tradição religiosa, quem decide quem vai para o céu ou para o inferno é Deus. O que eu estou dizendo é que a esquerda é materialista. A base cultural da esquerda é materialista. É isso que eu disse. Agora, quem vai para o céu ou para o inferno, só Deus para decidir. Dales, quando os Estados Unidos perder, fica falando que é fraude. Quando os Estados Unidos perder, fica falando que é fraude. Eu não entendi seu argumento, cara. Ah, linda. Hoje foi bloqueada pelo meu primo, ex-padre, só porque disse que ele defende Lula é tão bandido. É o que eu falei hoje. Hoje a sociedade chegou num ponto que você não consegue mais debater, né? Hoje, eu acabei de mostrar aqui, o cara entra aqui de esquerda e começa a xingar, ofender, nem argumento põe. Não adianta ficar bravo, vocês não estão pondo argumento, é só xingamento. Investiram em chip de 5 nanômetros e eles falaram que foi fraude. Eu vi o pessoal falando que, acho que os Estados Unidos falou, né, que a China poderia ter pegado base de informações dos Estados Unidos, mas eu não tenho tanto estudo nisso aí para entender se está certo ou está errado. Louvado seja Deus por Lula. Ai, ai, ai.
Se a gente é uma democracia, cada um tem direito de fala, não é isso? Ô, gente, se continuar colocando assim, fraude, fora Lula, não tem como eu debater, gente. De novo, o pessoal está colocando argumentos aqui, bem, mas você vai lá e coloca uma frase solta, eu vou só ler, tá? Vou ler seu direito de falar, mas não tem como ter debate, tá? Falta de estudo falar em comunismo. Forma de administração política são comunismo democrático. Não entendi seu raciocínio solidário. Maria, você acha que já respondi isso? Fora Bolsonaro, Bolso nunca mais. Aí tá vendo? Não tem argumento, gente. Sinto muito. Solidário, tu tem cargo político? Não. Não tenho cargo político e não pretendo ter. Já respondi, gente. Eu não tenho cargo político, eu não tenho interesse na parte política, eu tenho interesse na parte educacional. Tá, cara, sociedade pode ser monarquia, república ou parlamentarismo. Verdade. Eu prefiro a monarquia. Ah, linda, só da época que meu avô falava, com a faca na garganta fala a verdade, mentira é coisa do diabo. Hoje, as pessoas que não estão colocando argumento aqui, vocês desculpa, eu não vou ficar lendo não, tem muita notícia, você está colocando amo Lula, sei lá o quê, amo o Bolsonaro, também não tem problema não, não dá para debater. Marco, o militante, acho que Estados Unidos, né, o militante usa a frase fake news como autodefesa, mas a mídia não, usa para banir os dissidentes, é verdade. Ficou muito cômodo hoje em dia usar uma palavra que é da moda, que nem fake news, para você tentar desacreditar aquela pessoa. Então, de novo, eu fico aqui 2 horas fazendo uma live, colocando, sei lá, 12 notícias, fazendo análise, vocês comentando aqui embaixo. Aí aparece uma pessoa que não gostou do que eu disse, ficou magoado com uma notícia que eu li, nem é opinião minha, é fake news, aí acabou o debate. Não faz o menor sentido. Frases soltas eu não vou ler, gente, né? Me perdoa. Arlinda, sou da Bahia, infelizmente é governada por bandidos. Pois é, eu sou a favor de que as pessoas escolham suas lideranças e elas assumam as consequências, né? Então, se a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro quiser ser de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, é um direito deles. Agora, você escolhe um governante, por exemplo, de esquerda, e entra um presidente de direita. É o presidente de direita que vai governar sobre você? Você escolhe um representante de direita, e em Brasília vem um cara de esquerda, o cara de esquerda vai governar sobre você? Você não tem direito de escolha de nada? É ele que deu a ordem em Brasília e acabou? Já respondi, Maria. Eu não disse sobre o inferno. Eu acho que quem vai decidir quem vai para o inferno ou para o céu é Deus. Eu não tenho o mínimo poder sobre isso. Tem hora que... não referente a você, viu, Maria? Eu tô lendo... das lives que eu participo. Tem hora que eu tô um pouco perdido. Parece que eu falo uma coisa... As pessoas entendem outra coisa e elas me julgam pela coisa que ela acha que ela entendeu que eu disse. Então, o brasileiro está tendo uma certa dificuldade de compreensão das coisas. Né? Eu cometo minhas falhas, eu sou humano e tudo mais, mas não adianta vocês criticarem uma coisa que eu não disse. Você pode criticar, mas uma coisa que eu disse. Não adianta criticar uma coisa que eu não disse. Às vezes me dá a sensação de que às vezes eu estou falando algo que a pessoa entende o que ela quer entender e ela me julga pelo que ela entendeu. Não sei se eu me fiz entender. Mas não é só essa live não, é impressionante como acontece direto. Linda, Bolsonaro tinha razão, menos Brasília e mais Estados. Esse aí é o comum da sua ideia. Menos Brasília e mais Estado. Éder, São Paulo seria uma potência se não fosse subordinado a Brasília. Eu concordo com você. Na verdade, São Paulo já é uma potência. Acho que 30%, 40% do PIB do Brasil sai do estado de São Paulo. Então, São Paulo já é uma potência já. É uma terra fundada por uma galera dedicada a trabalho, etc. Então,
é um estado muito rico, né? O estado de São Paulo tem um PIB maior que muito país aí. Wagner, na pandemia, a STF deu poder de decisão aos estados. Bozo reclamou. Então, se o Bolsonaro questionou, ele está errado. Aí, não é porque o Bolsonaro disse que eu vou concordar com ele, não. Se por acaso tentaram descentralizar e ele quis centralizar, eu discordo do Bolsonaro. Se o que você disse é verdade, se eu discordo do Bolsonaro. Eu acho que tem que descentralizar. Mas por que agora essa recíproca não acontece, né? Às vezes a pessoa é apaixonada com o Lula, no caso, eu acabei de criticar o Bolsonaro, mas a pessoa não consegue fazer isso com o Lula. Se o Bolsonaro propôs isso, na minha opinião, ele está errado. PCF, gostei da sua fala. Fico muito feliz que tenha gostado. Arlinda, Machado de Assis ama. Pois é, o maior intelectual da literatura brasileira. E hoje, qual é a nossa literatura? Vocês que têm filhos, igual eu tenho filho, o que o seu filho vai ler hoje? O que o seu filho vai ouvir de música hoje? Esse é o cenário que você acha que vai formar bem o seu filho? É uma pergunta, não estou afirmando nada. Eu tenho opinião para o meu filho. Agora, aqui a pergunta procede. A gente já teve uma elite pensante, tipo de Machado de Assis, Dom Pedro II. Qual que é a nossa elite pensante hoje? Lucas, o Congresso só tem maioria de esquerda no governo Jango, durou 2 anos e foi o golpe de 64. Eu acho que o Congresso brasileiro é permeado muito mais por centrão. A direita e a esquerda não consegue, pelo menos nesses últimos anos, ter uma maioria na casa, né? O que tem maioria é o centrão, que é a cara do brasileiro, né? Que às vezes não tem os princípios, então não entende os seus próprios princípios. Então vou no centro aqui, porque nem aqui, nem aqui, então vou aqui, tá? Solidário. O Estado é uma instituição de representação que trabalha para a sociedade. Todos são empregados. É verdade. Mas eu não sei se isso é empregado, colocado em realidade hoje em dia. A sua teoria faz todo sentido. Agora, se essa teoria é praticada hoje em dia, é algo que pode ser questionado. Mas eu entendi seu raciocínio. Deveria ser assim. Solidário. Só pode ser de esquerda quem está contra o governo. Só pode ser de esquerda quem está contra o governo? Não entendi seu raciocínio, Solidário. PCF, por favor, dá uma palestra na minha escola. Eu sou professor também, viu? Eu sei como é que é as coisas. Arlinda, as séries turcas são bonitas e respeitam as mulheres. Tem uma moça que trabalha comigo na escola que ela gosta das séries turcas. Solidário, só pode... já respondi isso. Arlinda, tentei Paulo Freire, não consegui ler até o final. Um dia eu vou fazer uma live aqui falando sobre Paulo Freire, eu vou trazer os livros dele, vou citar coisas do Paulo Freire, que aí aqueles que gostam do Paulo Freire vão ter argumentos para quem gosta. Para quem discorda do Paulo Freire, vocês vão ter argumento também para discordarem de Paulo Freire. Esse ideia também eu faço do Olavo de Carvalho, que a partir daí você já tem argumentos. Porque eu vejo na internet de novo. O cara lê Paulo Freire, não é porque ele gosta do Paulo Freire, ele nem leu Paulo Freire. Mas como as pessoas que ele gosta falam que Paulo Freire é bom, ele vai lá e replica. Entendeu? A mesma coisa também no Olavo de Carvalho, sendo o mais imparcial que eu posso ser. Iago, por conta da idade, eu não sei o que você se refere, Iago. Depois se estiver ao vivo aí, você coloca aí, por favor. Como fazer uma oposição sem cargo político? Muito complicado. Só se for uma movimentação do cidadão de maneira enorme, como aconteceu no caso da Dilma, que havia passeato o dia inteiro, enormes contra elas. Do contrário, realmente é a área política que tem muito mais poder que a gente. Por isso, minha pergunta de novo, a gente é de verdade uma democracia? Eu não estou falando dessa confusão de Alexandre de Moraes, de Lula, não. A pergunta é filosófica. Você é o demo de democracia. Demo é povo em grego, cracia é poder. Você tem de fato, você que faz parte do povo, eu também sou, a gente tem poder? Essa é a definição de democracia. Solidário, ter ideologia é ser social. Lincoln, o que tem a ver BRICS com ser cristão e economia diferente? Cara, aí que está um exemplo legal. Eu não entendi. O que tem a ver BRICS com ser cristão? Nada. Eu falei um tópico sobre BRICS e falei outro tópico sobre cristão. Eu não conectei os dois assuntos.
De novo, tem hora que eu acho que tem uma certa... Eu não conectei os dois assuntos, eu falei sobre BRICS e falei sobre cristianismo. Eu não conectei os dois. Eu conectei os dois com relação à pergunta do cara sobre socialismo. Que eu falei que ele falou que o Brasil já é socialista, eu falei sobre a dificuldade do socialismo ser implantado de maneira geral no Brasil, porque o Brasil é um país muito cristão. Essa é a relação, mas eu não falei nada de BRICS relacionado a isso, não. O solidário. Quem está no governo é de direita. Quem é contra é de direita. Como explicar a oposição sem causa? Eu não concordo com o seu raciocínio, solidário. Para mim, eu entendo que direita e esquerda são terminologias flexíveis, que ao longo do tempo vai mudando, mas hoje o que a gente considera direita e esquerda, você pode não concordar com esse raciocínio. Mas de maneira rigor, de maneira geral, o que a gente fala de direita hoje é o conservador e o liberal, que tem muitas diferenças. E a esquerda é progressista. Eu entendo seu raciocínio, você é um cara bem lógico, né? Mas aqui tem questão ideológica também. Mas eu entendo seu raciocínio. Arlindo, Olavo de Carvalho tinha razão em tudo. Eu gosto muito do Olavo. Né? Na última live eu falei isso aqui. O Olavo mudou minha vida. Né? Se vocês não gostam do Olavo, é um direito seus, não tem problema. Leia lá o Paulo Freire e mude a sua vida com o Paulo Freire. Mas o Olavo de Carvalho mudou a minha vida. O que eu aprendi com ele foi muito mais do que eu aprendi em 4 anos de federal. Muito mais. Mas se vocês são de esquerda, leiam Paulo Freire, ou leiam lá o Manifesto Comunista e se respaldam nele. PCF. Mestre, você é professor de História? Tô curioso. Sim, sou professor de História. Dou aula no Fundamental 2 e Ensino Médio. Tem, acho que 5, 6 anos que eu dou aula. Solidária é marginalizar a sociedade, criar esquerda e direita sem cargo político. Eu entendi solidariedade, seu raciocínio político e tudo mais, tá? Eu sou um cara conservador, não consigo concordar em toda essa análise sua, que é muito fria, não no sentido negativo, né? Você é literalmente um raciocínio somente político. Eu sou um conservador, eu tendo a um raciocínio um pouco diferente. Não estou dizendo que o seu raciocínio está errado, tá? PCF, mas como você explica o ódio da esquerda pelo cristão? Isso eu já expliquei. A esquerda é materialista. Jesus é metafísico, é religião, é espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e a esquerda não vai gostar desse raciocínio. Não é à toa que eu falei, leia o Manifesto Comunista. Estou pedindo para a galera ler o livro da esquerda. A religião é o ópio do povo. O pai da esquerda está dizendo isso, não sou eu, não. Lucas, a crítica não pode parar nos políticos porque quem realmente manda são os bilionários. Ô, Lucas, é verdade, os bilionários têm muito poder, mas eles não são uma vontade única, embora sejam a principal, né? De acordo, de novo, com o que eu falei lá, o que governa o Ocidente são os globalistas. E, de fato, são alguns bilionários, né? Famílias de bilionários, não é só o indivíduo, não é família, que nem lá os Rockefeller, BlackRock, George Soros. Seu raciocínio faz sentido. Ah, linda, pelo amor de Deus, parem de falar que Jesus é comunista, não faz o menor sentido. Se você for esquerda e você quiser continuar falando isso, é um direito seu de falar. Se a gente está numa democracia, você tem esse direito. Mas não faz o menor sentido dizer que Jesus é comunista. Se você acha, é um direito seu, não tem problema nenhum. Lucas, mais fácil um rico passar no buraco de uma agulha. Não é Marx, né? É a citação da Bíblia, né? Mais fácil um rico passar no buraco de agulha do que mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? De novo, eu acho que aí Jesus mostrando a questão que ele não tem vínculo nenhum com o material. Que para ele, a questão material de riqueza, ele não interessa por isso. Se você é pobre ou rico, você não digo você, viu, Lucas? A pessoa, a preocupação dele é com a sua alma. Não tem nada a ver com o material. Né? Não é à toa que ele fala... outro dia uma pessoa colocou assim, mas Jesus pede para que você abra mão dos seus... Num caso, numa passagem, né? Que o cara abriu mão dos bens, entregou para os pobres e foi seguir Jesus. E ele entende isso como distribuição de renda. Eu até entendo o nosso pensamento do século XXI visto dessa maneira. Mas neste caso, Jesus está fazendo... Ele está pegando este cara que tem muito dinheiro e fazendo ele abrir mão desse material. Ali é a questão do cara que está perdendo o vínculo com o material e indo para algo espiritual. A questão não é a pessoa que está recebendo a doação, é o cara tendo a capacidade de abrir mão desse bem material que para Jesus não vale nada. Por isso não faz sentido dizer que Jesus é comunista. Ô Laura, sinto muito, mas eu não vou falar isso aqui não.
Não faz muito sentido o que você disse, não. Verde. Então Jesus não é de esquerda nem de direita. Aí eu vou concordar lá com o Solidário. Termo esquerda e direita, ele é muito político, tá? Eu colocaria o termo conservador. Mas eu também entendo que tem um cunho político. A questão de Jesus é salvar a sua alma. Ele não está preocupado com bens materiais. Zero. Né? É a minha opinião, eu não sou um padre, eu sou um leigo, mas é um leigo que gosta de estudar esse assunto. Zero, a preocupação dele não é com o material, é com o espiritual, é com a sua alma. Entendeu? Eu entendo seu raciocínio, tá? Realmente, igual o Solidário aí falou, direita e esquerda são termos muito fluidos, cada período histórico tem uma forma de ver diferente. Já falei que os liberais no século XV, XVI, XVII foram esquerda, hoje a gente chama eles de direita, tá? Mas é um bom raciocínio. Arlinda, Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Eu comungo da sua ideia, Arlinda. Laura, as suas frases são tanto quanto bastante radicais. Eu prefiro não ler, não por mim, mas porque hoje em dia as redes sociais são tão delicadas, não sei se a palavra é essa. PCF. Sou professor e te digo, hoje mesmo no governo Tarcísio, a prova do mérito da SP foi ideológica. Eu não sou muito fã do Tarcísio, tá? Eu acho o Tarcísio muito mais centrão do que direita. Mas mesmo se o Tarcísio fosse um cara de direita, conservador, tal, existe toda uma estrutura estatal, aí voltando de novo no Solidário, né, citando essas questões políticas, que mesmo um governante que seja um conservador mesmo, tipo o São Luís, né, que foi o rei lá da França, que foi o maior rei da história para muita gente, ele tem dificuldade porque existe toda uma estrutura burocrática que você vai mexer para poder chegar lá na criança aquela estrutura, entendeu? Então, eu tenho um certo respaldo com o Tarcísio, mas mesmo se fosse um cara extremamente de direita, são 20 anos, né, que a gente é governado pela esquerda, então existe toda uma estrutura montada por eles, não de forma ruim, não, eles governaram 20 anos, então eles têm acesso a esse tipo de coisa. Marco, comunista democrático é um quadrado redondo, concordo com você. Não é à toa que Marx fala que é a ditadura do proletariado, é o termo que Marx usa, não sou eu, ele fala. Para plantar o socialismo é necessária a ditadura do proletariado. Ditadura. Ele usou, leia os textos originais. Eu concordo com o seu raciocínio. Laura, de novo, né, já falei. Maria, sou de esquerda e te garanto que sigo os princípios de Deus. Maria, eu respeito sua opinião. Não concordo. Toda a ideia materialista da esquerda é o contrário. Depois tenta, né, se você é uma pessoa realmente religiosa, procure um padre ou um pastor, não sei se a senhora é evangélica ou católica, e fala para ele sobre isso e vê o que ele vai dizer para a senhora, o que ele acha. Também existe, né, o padre da teoria da libertação. Então, sugiro a senhora que estude a esquerda, estude a Bíblia e aí veja se de fato uma coisa é em consonante com a outra, né? A vida da senhora não de maneira falando de maneira forçada não, mas realmente é uma escolha da senhora. Mas leia Marx e leia a Bíblia e vê se as coisas são compatíveis. É a opinião da senhora. Respeito mesmo. Não concordo, mas respeito. Isis, Lula é o melhor presidente do Brasil. Direito, você pensar dessa maneira. 29 de janeiro, feliz dia da visibilidade trans. Ok, feliz dia da visibilidade trans. Laura, Lula foi o melhor governo que o Brasil já teve. Discordo veementemente, mas é um direito seu de pensar dessa maneira. Não faço com o Lula os pobres, mas vocês da direita odeiam o Lula. Não entendi seu raciocínio. Não faço com o Lula os pobres? Não faço com o Lula os pobres? Essa frase não faz sentido. Oi, Duda. Ah, tem uma aluna minha online. Valeu, Duda. Daqui a pouco começa as aulas, né, minha filha? Paulo, poder a gente tem, a gente não tem noção de poder que tem. Concordo com o seu argumento. O povo é a maioria. Na hora que tiver discernimento da força que ele tem, ninguém controla. Mas daí, essa massa ter realmente discernimento para entender tudo isso,
já é uma certa complicação. Solidário, o cidadão não pode ser marginalizado, nem de esquerda nem de direita. O cidadão é sociedade, é verdade. Mas eu acho que a sociedade hoje não tem este poder, mas não usa deste poder. Então muitas vezes a sociedade é posta de lado em detrimento aí de uma elite que acha que sabe o que é o nosso bem. Solidário. Ideologia tem sentido social para a sociedade. De novo, é o raciocínio seu político, etc. Paulo, os bilionários têm o dinheiro manda em tudo. A gente já falou sobre esse tema também. Luiz, tanto pelo chat GPT e pelo DeepSeek, né, que é lá da China, a taxa Selic deveria ser entre 9% e 11%. Essa frase ficou meio solta, não foi não? Relacionando o chat GPT à taxa Selic, eu não entendi a correlação, tá? Mas é fato, né? A taxa Selic subiu hoje para 13,25%. Arlindo, gosto muito também do Brasil Paralelo. Eu também gosto. Sei que a esquerda detesta o Brasil Paralelo, mas eu gosto muito do Brasil Paralelo. Solidário. A administração política que se aproxima de Deus é comunista. Já falei que a palavra Deus e comunismo não combinam. Minha opinião. Solidário. Deus não precisa de dinheiro. Verdade. Deus não precisa de dinheiro. Ele é completamente antimaterialista. Não tem sentido as duas coisas. Paulo, 20 anos pela esquerda em São Paulo. 20 anos pela esquerda em São Paulo. Não entendi. São Paulo foi governado pela esquerda há 20 anos, é isso? Porque a gente foi enganado, né? Na década de 90, 2000, a gente achava que PSDB é direita. E aí seria até uma infantilidade da nossa parte, porque o PSDB é Partido Social Democrata. Né? Social-democracia é a esquerda. O termo social-democrático é um termo de esquerda. Então o brasileiro quis ser enganado e eu me ponho no meio, né? Porque minha família também acreditava nisso. Solidário. A base da sociedade é o direito e não a política. A base legal é o direito. Mas tem muita coisa que a política faz mudar no direito. Não sei se eu concordo totalmente. Linda, desculpe quando digo que você não adianta falar para petezada que mel é melhor que mel. Eu entendo o vocabulário, Arlinda. Eu prefiro evitar de falar. Mas, de novo, gente, estudem, vão entender de verdade o que vocês defendem. Porque aí vai ser como uma live de hoje. Essa live de hoje foi melhor. A minha de ontem foi terrível. Foi terrível. Então, assim, estudem, defendam a sua tese mesmo. Se você é marxista, leia Marx, entenda Marx no fundo da sua alma, e aí sim você vai estar lotado de argumento para debater. Se você é um liberal, vá lá ler Adam Smith, vai estudar essa galera, sei lá, anarcapitalista, que vê de fato só o poder do mercado, que o mercado vai interferir na sua vida. Se você é um conservador, no caso do Brasil, que o conservadorismo está ligado ao cristianismo, seja um cristão verdadeiro, estude de verdade a Bíblia, né? Entenda do que você está defendendo, porque do contrário, gente, os debates da internet hoje em dia é só isso, é um xingando o outro e não tem o menor conteúdo. Vocês estão de parabéns hoje, a maioria de vocês aqui, sendo de esquerda ou de direita, né? Com exceção de uns 3 aí que começaram a soltar frase solta, a maioria de vocês colocou o seu posicionamento, explicou, por mais que eu concorde ou discorde, vocês colocaram. Pode ver que a maioria de vocês fizeram frases com mais de uma linha, que na verdade deveria ser uma regra, né? Mas a maioria de vocês foi frase de mais de uma linha. Por quê? Porque vocês estão colocando posição e argumentando. Isso é raro hoje em dia. As pessoas pararam de ter a capacidade de debater, tá? Hoje foi legal mesmo. Antônio, professor, você tem estômago para ficar explicando todos os dias. Eu não sei se você já viu minha live mais de uma vez, Antônio, mas eu tenho estômago, né? Eu sou professor, já acostumei com isso. De novo, as pessoas não têm que concordar comigo, não têm que ter o mesmo pensamento político que o meu, mas o que eu peço é argumento. De novo, não adianta eu ficar aqui, tem 2 horas que eu estou aqui na live agora, 2 horas, debatendo, colocando notícia, vocês colocando as informações suas, aí aparece alguém do nada e coloca fake news. Aí pronto, acabou. Não tem mais debate. Tá? Para terminar aqui, Alci, boa noite, professor. Qual seria a solução para o nosso país? Foi o que eu respondi, né, Alci? Não sei se você chegou a perder a explicação.
Eu acho que o caminho da solução passa pela descentralização. A gente tem que descentralizar o nosso país, deixa os governadores governar e melhorar a educação. Acho que quarta vez hoje, 12 pessoas em 13 milhões fecharam a prova do Enem. A redação do Enem, perdão. Tem alguma coisa errada aí. E eu não estou colocando culpa no Lula. Não pode 12 pessoas fechar a redação de 13 milhões de pessoas, só 12 fechar. Tem alguma coisa errada. Então a solução é, na minha opinião, descentralização e melhorar a educação. Certinho? Então deu a live aí, 2 horas de live. Muito bom, muito obrigado a todo mundo que participou. Hoje foi bons comentários. Geralmente quando começa a live vem muita bobagem, mas depois vai refinando, vai ficando só a nata, a galera que realmente quer debater, por mais que não concorde. Então foi muito boa a live hoje, muito bom argumento. Muita gente aí que tem argumentos viáveis. Beleza? Então tá bom. Tá feita a live. Deus abençoe vocês e estudem. Estudem, entendam o que você defende de verdade, porque aí tem debate. Beleza? Deus abençoe, gente.